Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos novamente ao terceiro dia da 9ª semana de Engenharia Nuclear. Meu nome é Bruno Gomes, eu sou co-presidente da seção estudantil, organizadora do evento. E agora nós vamos iniciar a palestra dos nossos patrocinadores, começando com a nossa patrocinadora Westinghouse. Nós teremos a participação do Andrea Maioli e do Fernando Ferrante. Gostaria de chamar primeiro o Andrea para iniciar sua apresentação. So, Andrea, you're welcome. Thank you for being here. You can start whenever you want. Hello. Good afternoon. Thank you for organizing these presentations. Is the slide on the screen? Okay, perfect. Thank you very much. The topic today is we're going to look at some background and information about how risk-informed is used in decision-making for design and operation of nuclear power plants. Go to the next slide, please. Okay, so I'm Andrea Maioli. I am the consulting engineer for safety analysis and risk application in Westinghouse. I'm the global discipline technical lead for risk application. I've been in Westinghouse since 2006. I'm originally from Italy, coming from the Politecnico di Milano University, where I got my PhD and master in nuclear engineering. And I've been involved in PRA ever since. I've been lucky enough to essentially work on the topic that I have studied the most. So back from university time, and both in Westinghouse and also in other organizations such as the ANS and ASME committee for nuclear risk management that develops and maintains the PRA standard for used in the industry. And I'm here with Fernando Ferrante. I have the pleasure of working with in a number of projects, and I'll let him introduce himself. And thank you, Fernando, also for being here with me and helping with this presentation. Fernando, you want to present yourself now, or? Yeah, thank you. Okay, shall I present myself? Sure. Okay. Yes, I'm Fernando Ferrante, and so I'm working at the Electric Power Research Institute, which is just like Westinghouse, is an international organization. We work with a lot of countries, including Brazil. I have studied abroad in England, and I came to the U.S. So I'm going to have a little bit about my life history in a little bit, but I'm Brazilian. I speak Portuguese fluently, so I'll tell you a little bit about it in the next few slides. But I've been working at EPRI for almost 5 years now, and prior to that, I was a federal employee working at the United States Nuclear Regulatory Commission for 8 years prior to that, and I actually entered the nuclear world in 2005. I was working on nuclear waste issues, and so I have a general experience in the application of risk assessment. My background is mechanical and civil engineer, and I'll tell you a little bit more about it in a little bit. And I worked on a lot of topics such as probabilistic mechanics and other topics that somehow helped me get into this once I entered the nuclear world. So yeah, back to you, Andrea. Okay, yeah, thank you, Fernando. Maybe we can go to the next slide just to have a quick overview of what we're going to talk about today. We are going to look a little bit about history of risk-informed decision-making and how risk has been considered in the nuclear industry from the very beginning.
We're going to look at some of the basics of probabilistic risk assessment. This is not supposed to be like a lecture on the details of PRA, but definitely PRA is one of the main tools for risk-informed decision-making. So we'll spend a little bit of time on that, and then looking at how PRA and other elements play in the larger framework for risk-informed decisions. We'll then finish with a couple of examples. We'll go through an example for in the operating fleet. We'll look at how PRA and risk is used, for example, to optimize the maintenance activities and test activities at the plant. And then a little bit of a forward-looking part, looking at how risk-informed decision-making has evolved over the years and is now used probably much more extensively in designing the new fleet of reactors. So with this, I'll let Fernando go through some of the initial part of this presentation, and then I will come back for the specific examples towards the end. Okay. So let me go ahead and I'm going to cover, as Andrea said, a little bit of the basics, and it's going to be very fast. I mean, maybe some of you have seen some of this material. I suspect some of you probably have not. And so it's going to be very basic. There's a lot of depth. There's a lot of detail to a lot of the information we're presenting. So it's not, as Andrea said, intended to teach all the details. We wouldn't have time to do that here. But hopefully you'll get something out of this that will tell you a little bit about what this is, how it is used, what are the practical implications, how does it relate to what you are learning or what you are working on. And hopefully you'll be of interest and you'll get some value out of this. And so the first thing I have to say is I'm Brazilian. I was born in Porto Alegre, but I grew up in Rio. As they say, I'm Carioca da Gema. This is a picture of me surfing at Japodor. Many years back. I don't look that good now, and I don't have that much hair. But I actually passed into vestibular, and I started at UFJ in the civil engineering program back in '92. And so I was a student, like a lot of you, sitting there at some point in time. I used to take the bus from Copacabana to the Fundão and all that good stuff. And so why, what happened? So I was in Rio. My family, moved from here to Italy, actually to Milan, where Andrea is. I didn't meet him at the time, but we probably coincided in time in Italy. And at some point, I went to England. I did a undergraduate degree in mechanical engineering, one of the foundational topics that are used in nuclear power plants today, like many others, electrical, nuclear, of course, and so forth. And then I decided to do a graduate, master's in civil engineering, and then eventually pursue a PhD at Johns Hopkins University in Baltimore. That's where I entered the nuclear world when I took a job at an institute in Texas that was looking at the issue of how to safely dispose of nuclear waste for hundreds of thousands, a million years, where the only way you can even try to answer that is with probability. And so after a while working the project for 3 years, I went back to the Washington, D.C. area, and I became a U.S. citizen, and I joined the Nuclear Regulatory Commission, where I really got into PRA, probabilistic risk assessment, as we know, and as we're going to discuss in this presentation. And, I work on regulations, I work in a lot of things that I'm going to talk a little bit about. And then I left for EPRI, and this is where I'm at, where I'm lucky to work with people like Andrea and his colleagues at Westinghouse and do a lot of this work. And so after this presentation, if you want to ask me questions about studies and how to get into this world, which part of it is studying hard, making an effort, doing things like being able to speak well, learn other languages is very critical in this industry. As well as, kind of have a little bit of luck and look for opportunities. So I'll be glad to help any of you that have any questions. But let me get into the discussion. And so
with the history of nuclear in particular and risk, there's a lot of things that happen through the years. And some of it is important to at least have some knowledge about it. I mean, a lot of you probably, are expected to know about the 3 Mile Island accident, about the Chernobyl accident, Fukushima. And so many of you probably know that historically, with the development of the civil application of nuclear power, how to keep the reactor safe was a very important topic. There were a lot, the book that Andrea described, and I happen to know the author of that book. It's very good because it describes some of these topics, how we thought about the accidents, the idea that we had certain accidents that we use as a design, certain scenarios, how the accidents were, protected, how one developed the systems to protect against it, what type of hazards. And so the questions of how safe are nuclear power plants, how do we address the risks, particularly when we're looking at, for example, as the graph on the right shows, we live in a world where we take risks, right? We are all talking about climate change risk. When you take a car or a bus to go to the university, you're taking a risk. And so the question in terms of policy of what is the appropriate level of risk for nuclear operations to have in the society, how do we compare those, has been something that has been debated ever since and is still debated today. But there were a lot of things that happened in the 60s and particularly 70s that laid the foundation for a lot of the work that we now get to implement and that continues to be used. And so many aspects were discussed. I mean, the history of PRA could be a discussion on its own. And so I don't want to spend too much time on that, but I think everybody should at least know or have a sense that, yes, we in the beginning of nuclear, the question was how safe were these designs. We didn't even know exactly what type of accidents we may be looking at. At some point, it was thought that core damage, something like what happened at 3 Mile Island, then the accident at Chernobyl was slightly different, but then another core damage event at Fukushima was impossible until we had the event. Then we started to learn about other things that could happen, including events that were not as severe as 3 Mile Island and Chernobyl and Fukushima. And so there was a lot that happened in the design development through the history of nuclear, as well as how risk came to be. There was a lot of work that was foundational in terms of developing the basis for how we think about risk, developing the first models, continue to use, computational advances to develop this. And so, without getting into all the details of the milestones and what happened, where are we today is risk in some way or another is used for a lot of practical things. I mean, we don't do risk assessment just because it's interesting. I think it's interesting, but we don't do it just because we want to calculate numbers. We do it because this helps, the control room understand better how to prepare themselves in case they need to respond to an accident, is using regulations a lot. In fact, I think without regulations, probably PRA will not be as widespread use as it is today. Design gets inputs now, particularly with new designs that Andrea is going to talk about. Maintenance, licensing, all kinds of different things that I could spend a lot of time in individually. Some of these use PRA more directly, some use it a little bit less, but all of them are looking at essentially accidents like the ones we know have happened, accidents that could happen and how they could develop. And then we try to understand how to better protect against that. That's really what risk is about. And so risk models have been used in the United States, have been used in countries around the world, probably in Brazil, I know they're also being used. And so this figure kind of highlights something that is very important, which is risk it really became more widespread in the mid-1990s, in the 2000s particularly, and now every plant in the United States has a risk model that they use. Many countries in the world have risk models, some to lesser extent, some still don't have it, but in a lot of reactors in the world, a PRA model is something that the utility has that the nuclear power plant owns. And so when we started developing these PRAs and using them in the 90s, a lot of things happen, and risk is not alone in terms of improving how the plants did business, but there is definitely a link between how the risk models help understand the operations,
a critical thing that is highlighted on the graph is a regulation that was introduced in the United States. That is, some countries have it, some don't, that allows you to do maintenance on components while the plant is running. Typically that will have been seen as something maybe unsafe, but this regulation allowed the experience of risk models to be gained and to show that not only it can help the plant, save money by not having to fix everything in a shutdown, but also makes the plant safer. Because if you have a piece of equipment that has a problem and it doesn't require you to shut down, well, you might as well, fix that and have it available rather than wait until maybe you need it. And so, some people may debate how much risk has helped, plants, as this graph show, improve their availability, how much the risk have, this actually shows the risk reduction in the plant, but this plot also is similar to a plot that shows how the plants have gone from efficiencies of 80% to almost 90%, meaning they're almost never shut down because they have a problem. And so there is a strong link between the risk models, the improvements that come from the understanding the risk models better, changes that were made to the plants in terms of operations, in terms of design, and how the plants have continued to get better, improve, despite accidents that may happen every now and then. A lot of the fleet in the world is significantly safe and can continue to be safe. And so what is the fundamental basis of what risk is? There's a lot of theory that we can debate, but at its core, risk is about understanding what can go wrong, how likely is it, and what are the consequences. And so this can go from, falling from the bike, happens every day. You can get really hurt, to you can get a little bit hurt, to, that there's a picture in the middle, which is a lady that got hit by a meteorite. I mean, that's a very rare thing, and she survived, to what really is the core of what we're applying risk assessment in this context, which is how do we prevent an accident like 3 Mile Island? How do we prevent Chernobyl and Fukushima? How do we prevent lesser accidents that are still a potentially significant impact to people around the plants or to the plant itself as an asset? How do we make it safer overall? And so we look at risk from the perspective of what can go wrong. It will be like a scenario, falling from the bike, getting hit from a meteorite, having car damage, the likelihood, of that, how often does it happen? And then what are the consequences? If I fall from the bike, am I going to die? Am I going to hurt myself? If I have an accident at a nuclear power plant, depending on what it is, how likely is that? And so without going into all the details of it, we use a lot of probabilistic tools that are really based on system design. How do 2 components or 3 components or the components we see at a plant fail in such a way that you can have an accident progress from a, something that starts the accident to a consequence that is not good, right? And so we try to look at all these combinations, and there's a lot of probability and statistics behind this, and build these models. I mean, if these are the building blocks of the models we use, as Andrea can tell you, as I can tell you, now the models are huge. I mean, they have hundreds and thousands of these components, hundreds of thousands of combinations and different results that you can really use to understand, nuclear safety overall. And so just, I don't want to leave you with, okay, all this sounds very interesting, but we use risk every day. And so if we were to quickly think through a process where you had to wake up today to get to class, or, ultimately you're going to have to go home. And so you're dealing with risk every day. So let's say you had to think about, am I going to work, am I going to wake up and arrive to UFAJ in time? The scenario you want is the one that hopefully you guys achieve, which is, yes, I woke up at the right time, my alarm rang, and then we build these models essentially, even though this is a simple exercise, with the same thought in mind. Well, what happens if something fails in between? What happens if you didn't, pay attention to your alarm? What happened if you didn't set the alarm on your iPhone? What happens if you're late for work? I mean, there's a consequence there. Maybe one day you're late for work is not a big deal. Maybe if you're late to work in a day that's important, you get fired. What happens if your alarm doesn't ring? And so all of this is
ultimately, even though this is very simple, obviously, I mean, we start putting probabilities behind this. We start building the statistics that come to understand, well, in this simple scenario, how often do I have to wake up every day to go to work in a year? How reliable is my alarm? And then you can start thinking about that in terms of your nuclear power plant. Your nuclear power plant has systems. Something challenges it. It can be an earthquake, tsunami like a Fukushima. You have systems that are designed to prevent certain accidents. I mean, if you have a big pipe break in your reactor cooling system, you have systems that are supposed to help you make up water, help you keep the core cooled. And there's a lot of combinations that Risk is very good at putting together and making you understand what is the scenario, what is important, what do I need to worry about in terms of what I have and what I don't have. And you can put uncertainty through this, which is another power of the risk assessment, because a lot of the things we deal with, we collect uncertainty information. Again, these models are much more complex than what I'm showing on the screen. I mean, they have hundreds, if not thousands of fault trees in some models. I mean, you connect them in certain ways and you produce a lot of results, not just the overall result. You know, core damage, for example, is a typical metric that we use, but we have now experience with how these models compute the results, the ranges. We have a sense of what's kind of accurate and what is to be expected. And there's a lot of information that we get out of these models. And so, you know, this is obviously a very quick, very simplistic overview. But the other thing that I want to make sure is clear is we put a lot into this model. It's not just probabilities and numbers. I mean, there's information about the hazards, you know, the earthquakes. How do they propagate to the site? How does the structural engineering play into the part in terms of how the shaking impacts components? We looked at the thermal hydraulics of the reactor. You know, if you're losing water, how is your core heating up? And so there's an incredible amount of information, not just in the technical fields, but also in the statistic of how we put these things together. And then even from understanding how the operators respond to procedures, observing operators perform on simulators. And so PRA is really an integrator of a lot of information that if used correctly, developed correctly, is extremely powerful to understand your operations in more ways than just safety, also in terms of making it more efficient. And so what you know, typically, if you look at what our models have, you know, we have challenges to the plant. So again, Fukushima, we can talk about the tsunami and the earthquake. Often, you know, you have a blackout of your electrical grid. That's something that is obviously more common than a very severe earthquake. Those can pose a challenge. That's why we have emergency diesel generators, batteries. We have certain procedures for that. A big pipe break can happen. It can be a smaller pipe break. We have certain accidents that include other components, maybe electrical equipment that fails. And so there's a range of accidents that we have. And we model those, and it's not just modeling that side, but also understanding how the initiators impact the plant and how the plant can respond against those and how likely it is to survive an event. And of course, the interesting thing is that there are things that, as in life, that are not very important that happen every day, and we can manage those. And there are some that we are maybe not prepared for as well. And so it's important to try to think of the balance. I mean, if something you expected to never happen at your power plant, and some people never expected the Fukushima event in terms of the tsunami and the earthquake, then what is the right balance between protecting against that versus protecting to something that you see all the time? And even though maybe the challenge is not as extreme as, you know, tsunami, how do you balance what you have at the plant? The people that work at the plant, like at Angra, have to think about this every day. I mean, they don't have a choice. They have to think about the equipment they have and how to respond to something that can happen every day, you know, the plant tripping because a component failed versus maybe something, you know, some natural, a storm or something else that is more unlikely, for which you want to at least have some protection for some scenarios. And we get to derive a lot of benefits. We understand the systems better. We understand which components are more important.
We understand whether the procedures are well written. We understand whether the operators are highly trained and capable to deal with some of the situations. We think about, can we recover from some events? We can do sensitivity analysis that provides really a wealth of information, again, assuming you build a good model, you understand your model, and you have a good representation of how your plan operates. And so I want to shift in the last few slides before I turn it over to Andrea from the basics of what we do, right? All of this is risk assessment. You know, we use the word PRA a lot because that's in the nuclear world how the risk assessment models we use for large commercial nuclear reactors are called. PRA is a term everybody uses in this world. Risk assessment is general. It's used not just in nuclear. You use it in financial, medical, military, all kinds of different applications. And so the risk models we use are one piece of the puzzle. Then there's another piece of the puzzle that all of you at some point are bound to hear in the nuclear business, which is the risk-informed decision making. Sometimes you might hear risk-informed performance-based. Some people even say risk-based. And so at that point, one important thing, if anything, I want to share on this is there's the model that we use, there's a theory, the development of the theory, the nuclear engineering, electrical, civil, mechanical, everything that goes into it. And there's also how do we use, once we put all that together and have a model, how do we use the model? And that's really more than just risk. It's about how do you, the process of making decisions using risk, using engineering, using the information around you. And so when you start hearing about risk informed, and I will tell you, so, the term sometimes is used a little bit in different ways by different people and understood in different ways. But there is a very strong element of thinking about the decisions. And there's a wealth of documents at the NRC, at the International Atomic Energy Agency. Andrea at Westinghouse works in this area very strongly. That is essentially forcing you to think, I have these results, how do I use them? And so risk informed is a process. It has elements of it in terms of, yes, understanding your risk, making sure the technical basis for how you develop your risk models is strong. And then also thinking about the results, thinking about defense in depth, which is bound to be a classic principle that many of you are probably familiar with. In the regulatory space, meeting the regulations is very important. And then making sure that you continue to monitor. And so those are elements that when you start making a decision with risk, which is, to be honest with you, the way we make decisions in general, whether we use PRA directly or not, is probably less of an important element. But with risk, and PRA, you get to exercise this process. So again, PRA is a component of this. The process is a heavy component of how we do things in nuclear. And that has been a paradigm shift, a change in a lot of how we do nuclear operations and nuclear safety. From the traditional initial of the history on the first slide I presented, on how we thought about the safety of nuclear power plants, safety in nuclear, from this very wide black and white lines where, if I'm just a little bit below the line, I'm safe. If I'm just a little bit above the line, I'm not safe. To what I think is a more realistic approach that even people that do traditional engineering understand very well, which is a more greater approach, right? There's no line where if we're just a little bit above, unless there's something that justifies that, where everything's going to fall apart. The reality is there's probably a gradual change where, the bigger the pipe break, well, yeah, the more challenging it will be to respond. The bigger the earthquake, the more challenging it will be, and there will be ranges in between of variation. And so it was in the nuclear, this took 30, 40, 50 years to really become more clear in how we use it, because it is challenging. As an engineer, a lot of us are not comfortable with probabilistic statistics. Some folks really like to design something to a certain pressure, a certain temperature, and they say, well, I designed it, it cannot fail. And risk requires you to almost have a philosophical change where you begin to think about it in different ways. Your mind begins to think in different ways because you start seeing things where, yes, you're safe, but maybe there's a couple of things that can challenge you, and you start thinking and worrying a little bit about it. So it is not necessarily an easy
thing to change your mind about it, but it's something that was important to happen because time and again with 3 Mile Island, with events in between, we learned that there are things that we don't know that we can think about and we can try to protect ourselves against it. That is important, and risk tells us that. And so in some ways it challenges us, it makes us a bit uncomfortable, but it provides a benefit. And in some cases it causes people to feel uncomfortable, and it can be, you have to be careful. As a risk person, I believe risk needs to be implemented well. You have to make sure you don't get into trouble with it. And so I want to quickly browse through the next 3 slides and pass it over to Andrea, but I want to give you a very quick flavor of the fact that now this is used very extensively. And so if you haven't seen this area, you haven't heard about PRA or risk assessment before, I want to make sure it's clear that when I worked at the Nuclear Regulatory Commission here in the US, when I go to the International Atomic Energy Agency, there's a lot now that is based on this risk models, on this process to use risk. They're used again in regulations, in inspections, in maintenance, in how we understand the systems in the United States and in the world. Fire protection is going probabilistic. Seismic design and seismic response is probabilistic. It's very heavily used in new reactor designs now, as Andrea will talk about. We use it to measure our performance and make sure that we stay safe. The figure that you see here is a figure that everybody that is familiar in this world knows. And it's very fancy with all these names and sayings, but I can tell you really what the figure does, to give you an example of how this is applied, is a plant that wants to change their design today in the United States, this is a United States focused document, figure, can propose to the regulator something where they say, we're going to change the system, or we're going to change the way this component, or we're going to change from a manual automation of a system or a component to an automatic. And so they can show through a process, and again, there's the PRA that feeds into this and the process, whether that change is can increase your risk a little bit. It can actually reduce your risk too, which will be below the line in the figure, or the change is too much. And that's really like a basic element of looking at what is your risk today, what is your change of your risk, and for the regulator, to look at it and say, we approve it, or to ask more questions, and for the utility to think about, well, how I'm making this change, is it beneficial to me? And if I think it is, how do I justify it to the regulator that has to approve it? And so there's a lot that goes into the process, and there's a lot of things that we have put into these models. And it goes from typical things that you will expect at a nuclear power plant, components failing, pipes breaking, to fires because of electrical equipment, to an earthquake, like at Fukushima, to tornadoes, tsunami floods, and so including different modes of operation, including potential the Fukushima scenario with multi-units being impacted by a single external hazard. And so there's a lot that goes into this, and I think it's very important to understand a little bit about this world, even if you're not going to work in PRA directly or risk assessment. It's most likely that if you're going to work on a nuclear power plant, you will see some of these elements. So I think it's an exciting area, and I want to pass it over to Andrea so he can kind of give you a little bit more about how this is used and applied. So Andrea? Yep. Thank you. Thank you, Fernando. So I want to start with this slides here, just to have a quick wrap up of what we have just seen with Fernando. So there is a lot of analysis that goes on in the development of PRAs at the nuclear power plants. Very complex analysis. I think Fernando touched on a number of the more complex one. Just to bring up some example of complexity, when we do fire PRAs, we look at fires in every room of the plant, the impact on their cables, on the cables that you have on each room. What is the impact on individual components due to those cable failing, or even those cable melting together and generating spurious signals. That result into the actual quantification of the risk, right? So we look at all these thousands of components that
that Fernando mentioned, we have 3,000-4,000 components that we're tracking in each PRA, hundreds of initiators for fire, for flooding. Again, similar context, looking at flood scenarios starting from every pipe or every section of the pipes in the plant, or spurious signals generated by seismic events that are shaking contacts and relays so that valves can start opening or closing spuriously. These are all like very complex analyses that end up generating all these cut sets. So combination of failures. We look at hundreds of thousands, if not millions, of combination of failures, millions of cut sets. So I don't know if you click again. I think that should be like one of the oh no, that the picture didn't work. But so you can go back. We stare at this combination of failures for that I wanted to put like a picture of how the actual cut sets are looking at look like. And that are like pages and pages and pages of like characters showing which components is failing and how those combination of failures are even sending the plant to a core damage scenario. And our role as PRA analyst and risk analyst is really trying to get the insights. So if you've ever seen the movie The Matrix, and if you have not seen it, now there is a new one that is coming up, so probably you'll see it there. If you remember, it was all 1 and 0 in the mind of the character, and then A could see through all those 1 and 0s the insights. Was really seeing what was going on in the matrix. We're doing something similar with risk, but as we're saying, as Fernando was saying before, we don't simply develop those models to identify what can go wrong, but also we're trying to use those models to make decisions that not only potentially affect the safety of the plant in the case of an accident, but really support the day-to-day operation. So if you go to the next slide, Fernando, I wanted to bring up one example. This really addresses some of the elements that Fernando mentioned before, how risk is impacting, for example, maintenance planners, plant licensing, plant regulation at the site. So with this example, we're going to talk about is about how in the nuclear industry, we have risk-informed some of the testing and practice at the site. So you may be familiar with the concept of technical specification for a plant. It's really what the plant is licensed and designed for. The technical specification in a plant are very detailed and are going to tell, for example, which component needs to be tested, how often it needs to be tested, and what are the success criteria for that testing of those components. So one of the big tests that is done at every PWR is a testing of the emergency engineering safety feature for loss offsite power. Loss offsite power is one of the initiators that is always modeled in PRA. Is essentially you're losing the grid. The plant goes into essentially in a highland in terms of electric support. And the plant is designed to react to this scenario, and it is tested every outage to survive that scenario. It's a test that is done every outage, so every roughly 18 months. And what that implies is that during the outage, there is a push button in the control room that essentially simulates the loss of offsite power, opens like the main output breaker from the grid. At that point, there is a sequencer in the plant that disconnects
all the loads from the emergency electrical systems. The sequences also like sense the signal that you have an offsite power loss, and it starts the emergency diesel generator on an emergency signal. And then the sequencers go back and, based on predetermined sequence, start loading back all the emergency components that you need, all the safety-related components that you need to survive an event like this. So it loads back your safety injection pump, loads back your RHR, residual heat removal system pumps to cool the reactor and to cool the systems that are needed. It loads back, for example, room cooling to ensure that your electrical system and the cabinets that are there, the electrical cabinets, do not overheat and things like that. So this test is done every 18 months, but a lot of those components are also tested through other tests during the operation of the plant. So if you go to the next slide. Thank you. So every time we have a test of some of the components, we also exercising components. We increase potentially, even though it's minimal, we increase the potential for that component to fail. So reducing the number of tests, you can think of increasing the risk for the plants, because you're testing the components less. You don't know where those components are ready, but there are a number of benefits that are also related, right? So you reduce the wear and tear on safety-related equipment. So you reduce the probability of actually having failed components due to the test. You reduce the potential for human error impacting safety-related equipment. Every time you have a plant evolution, there is a risk that the transition risk is higher during the evolution than during normal operations. So the more evolution you do to the plant, the more risk you are introducing in the operation. Testing and working at a nuclear power plant has a potential for personal injury and personal contamination. So the less activities you're doing there, you're reducing injury and contamination for the plants. There is a similar, I think, picture on that Fernando mentioned about core damage and changing risk during the year, looking also at those for the individuals. That went down when you are actually optimizing testing. You are swapping trains. You are challenging components such as RHR during the train swap and during test. So those are all things that actually increase the risk at the plant. So optimizing tests is not only increasing the risk because you're not testing components so often, but it has element also of reducing the risk, improving the safety. Plus, these tests are significantly long tests. They take up to a day to be performed. So they are also keeping the plant in outage for longer time. Those tests, of course, can only be done on, like the big test can only be done during outage. So it's on the critical part of the outage. You cannot restart the plant until that test is done. So reducing the number of tests that you're doing increases the flexibility of the outage and increase the power output for the plant. So if you go to the next slide, there is an overall process that is used that follows the pillars of risk-informed decision-making that Fernando showed. That is aimed at optimizing this test. And what happened is that by optimizing this test, they went from testing both trains of the emergency safety features at every outage to only testing one every outage. So rather than testing
one train every 18 months, you test one train every 36 months. It's called staggered testing. So you test one train, one outage, the other train, the other outage. And the process follow those pillars of risk-informed decision-making that Fernando mentioned. So looked at the licensing condition, the regulation, if the number of testing is included in the regulation in the form of the technical specification. But apart from those changes, so you want to make a change that really is consistent with the existing regulation, assess all deterministic consideration, review operating history, which are we changing test of components that have shown a lot of failures. If that's the case, maybe you don't want to test it less. But if those components show through the review of operating history show good performance, then it makes more sense to try to test it less. So the red items here are only the items that have to do with risk, with PRA. But to Fernando's point before, PRA and the quantitative evaluation of risk just play a relatively limited role in optimizing tests. A key one, if you want, but limited in terms of the effort. And there are a lot of other elements that are looked at when optimizing tests through risk-informed decision-making. And then the last step here, the IDP, is something that brings all the information to the plant management, all the deterministic information, the regulation, the operating history, and the change in risk, and provide a cohesive picture so that the integrated decision panel at the plant can make an informed decision on whether to make that changes or not. Maybe we can go to the next slide here. So this goes through the actual process that is used to optimize this type of tests. So first of all, we look at all the components that are involved into the test. So we talked about the diesel generator starting. So of course, the diesel generator is a typical component that is used. We talked about safety injection. So there is pumps that are involved, valves that needs to change state. We talked about that famous sequencer that eliminates all the loads during the event, and then it has to reload the appropriate safety components, because you do not want the diesel generator to start, the emergency diesel generator to start, immediately fail because it has full load on its connection. And then there are tons of circuit breakers, relays, switches, going up to that push button that is used in the control room to generate the loss outside power signal. So we need to look at all these components, thousands of components. We need to look at down to the individual actuation relays and circuitry, because single components, when it's tested in different way, maybe it's using a different part of the circuitry. For example, the diesel generator is tested every 18 months, as we said, but the diesel generator is also tested every month at the site. But it started in non-emergency condition. They just want to see that the diesel generator start. When it started in non-emergency condition, there are a number of protections. So it uses a different circuit, because you don't want to like break the diesel. You want the diesel to be protected. So there are a lot of protections that would trip the diesel if, and that's not exactly the same test that is done in emergency. When the diesel is started in emergency condition, you don't really care about the diesel. You care about protecting the plant that is going through an accident scenario. So there are a lot of removed protection through the diesel in the diesel actuation circuitry that are removed during emergency conditions. So you really need to understand what are the circuits that are involved. Then you look at all these components and look at all the other tests that are done on all these components. Again, we're talking thousands of components.
that are tested for a number of reasons. Sometimes it's not even a test, it's just some of those components are swapped in operation, in and out of in operation, because you work with for 3 months on train A, and then you swap on train B. So by swapping, you are testing that component actually works. So we need to understand what are all the tests that are performed on all those components, and if there are tests that are the full duplicate of the function that is needed. So go to the next slide. Then we pick all those components, and we divide it in categories. We look at the components that are only tested through this ESF loss offset power testing. No other test can do that. For example, the sequencer, that's only tested through that specific test. And then there are components that maybe are only tested during that test, but they're not really important for the safety of the plant, like the push button in the control room. Yes, it's only tested during that test, but it's not really important for the plant if that push button works or not in a real scenario. And then there are components that are tested in many other scenarios, for many other reasons, like pumps, again, that are rotated in and out of service. So what we really care about, if you go to the next slides, are the components that are only tested by the ESF loss offset power testing, because those components will have increased probability of failure if you are now testing them every 36 months rather than every 18 months. So there is a very easy equation. The probability is equal, like the failure rate times the time between tests divided by 2. So the time between tests goes from 18 months to 36 months. You're increasing the probability of failure of those components. And if you're increasing the probability of failure of the components, those components are modeled in your PRA, as you have seen before, you are overall increasing the probability of failure of a specific scenario. So you're potentially increasing your core damage frequency. So if we go to the next slides, we need to really drill into the PRA at that point to understand which components are modeled and change the probability of those components for the prolonged time between tests. Another important thing that is looked at is common cause failures. When we are testing every train, every outage, if there is like a common issue between, for example, the diesel generator, you're testing both diesel generators, so you'll find that issue immediately. But if you're testing only one of the train, you may have, and you find an issue, you may not know whether the other train that you're not testing has the same issue or not. So that's the concept of staggered testing. So you are testing one train every other outage, but if you're finding an issue on the test for the train that you're testing, you need to check the other train as well to see whether there is an issue. That allows you to manage common cause failure in that are important for risk quantification. We can go to the next slide. This is just an example of the components and that are involved in these scenarios. And I think we have touched on this, the emergency diesel. One of the things that really is only tested during the big test is the circuit breaker that connects the plant to the grid. Of course, you cannot test that during operation. You don't want to remove the plant from operation during the test. So that, for example, is a component that is fully dependent, and it's needed in mitigation, because when you start the diesel generator, you want that circuit breaker to be open. You want the diesel generator to feed your plant and not to try to load the grid.
right? So when you start a diesel generator, you remove the plant from the grid under that point of view. So I think we can go to the next slide. Just to the point of this slide is that there are alternative tests that are used to support the same components. So in those cases, for example, in the diesel generator, if you're testing it more frequently, you don't have to double the time between tests in that probability equation. But you need to make sure that, as we said before, is exhausting the same function. So because, for example, the diesel generator, when it started in emergency mode, uses a slightly different circuitry, you cannot really be sure of that. And therefore, when we do this analysis for a number of plants, we do different sensitivities. We look at what happens if the plant, if the monthly diesel test is always successful, and it will capture all the failures that it would capture during the 18-month test, or if it is 50% or 90% efficient. So we have a number of those sensitivities that are done just to give the full pictures to the decision makers later on whether we want to make this change or not. Other components are, if you go to the next slide, maybe they're not really tested every time. And if we cannot live with the increase in risk, so if we see that there is a component that is very important, it's only tested every 18 months. So if I go to 36, my probability will increase. Maybe I can change the test. So the test planner can use risk information to change the test, so that rather than testing the entire second train, I only test one specific component. So for example, again, the circuit breaker that connects the plant to the grid, it's only tested during the ESF loss oscillator power test, but is a easy test to test one component rather than to test the entire train. So risk can be used to optimize, like not only decide not to test a train, but maybe to test only a subset of the train. Next slide. Yeah, this is, I tried to hit it again and see if I may. Yeah, I think this is like a previous version that does not have this animation. But so this is just numerical results. The point that I want to make here is like we make a number of quantification, a number of sensitivities to try to address the uncertainties in our understanding and knowledge of the problem. Here, the last case, 2 Charlie, is the case that was actually implemented for this plan. If you notice, is around 1e minus 5, the year CDF, and around 9e minus 8, the actual change in risk. So the results of having a staggered test every 18 months with an improved circuit breaker test, and with the diesel generator being tested every month, recognized as a good test for the diesel generator, increases the core damage of the plants a little bit. But it is in that change with the change is okay, but some scrutiny area that Fernando mentioned before in that picture a few slides before. So next slide, as like the summary at this point. So for this example, for the current fleet, this is a change that a number of plants have done in the United States. Almost every plant that I'm aware of has done this change.
they have reduced their outage time by almost 1 day, which in terms of economic is definitely significant for a plant to be operating for 1 day longer during the cycle. There is this like high-level equation that says that every day operation loss for a nuclear power plant is around $1 million. But it's also reduced the equipment wear and tear, reducing the plant operator's risk and the plant operator dose budget for the year. So how much dose they are allowed to get working at the plant. Next slide. Yeah, this is the old version. Can you to the next slide again? Okay, so now we move from an example of how plants are using risk-informed in their everyday maintenance activities and to how risk-informed is used for the next generation of plants. So if we go next slide, there's in Westinghouse we have been using PRA and risk in general as an integral part of the design and also of the licensing and regulatory licensing of new and advanced reactors. Here there is like a lineup of some of our reactor. Of course, the AP1000 is our flagship that is being built in US and have been operating in China as well, and it's been designed with risk consideration in mind. But also all our other designs here, these are more advanced designs, so like integral reactors or lead-fast reactor, or our most recent design, which is the eVinci pipe channel design. They are now using PRA from the very beginning of the design phase. So we can go to the next slide. This is some consideration that have led the evolution of the Westinghouse design for AP1000. The risk insights, looking at risk insights from the existing fleet to identify some major risk contributors and then designing them away. That's something that you can only be doing when you are designing the plant. Risk can be used to backfit some of the changes in existing plant, but not if the plant is already designed. You cannot change a building if your fragility from seismic PRA tells you that the building is not strong enough. Next slide. These are practical consideration that have gone in the design of the AP1000 based on PRAs. Loss offsite power, failure of emergency diesel generator is one of the main contributors in the core damage for existing PWR. So loss of service water and loss of component cooling, again, initiating events that are approximately 25% of CDF. Reactor coolant pump seal failures, it's a significant amount of CDF in some existing PWR, and so far, so on. So if we go to the next slide, these are the design changes that have been made to address those considerations. Passive design, minimal reliance on offsite power or component cooling water. Elimination of the RCP seal with CAN pumps, so that you are eliminating the reason for the failure. So these are all the changes that have really gone into the design of the AP1000. Now, if we go on the next slide, the AP1000 used 5 major PRA quantification during their design, during its design.
We're using it to right now to even recently, the fire PRA, for example, was used to optimize the cable routing around the plant. But for new designs, like this is one of our new designs, was the IRIS reactor, which was an integrated reactor, which, by the way, was an international collaboration with a number of countries, including Brazil, that worked at this design. Just in the first 2 years of development, there was like every bullet that you see in that diagram was one quantification of the PRA. So the PRA was really used continuously from the design team to systematically identify high-risk contributor scenario and eliminating them in the design. So we eliminated the common cause failures by adding redundant and different systems, different type of valves that we could design differently, or use different kind of valves during the design phase. So I think next slide is just talking about the fact, though, that the risk-informed design is not only using PRA from the very beginning of the design phase, which is a challenge because when you do PRA for an existing plant, you have a lot of details that you can consider. You know where the cables are, for example. You know when you do a seismic PRA how a valve or a pump is anchored to the concrete. You know how many bolts are used. You know if there is a crack in the concrete that is reducing the capacity of that component. All this information is not known, of course, when you're doing a PRA for paper design or a plant that is being built. Therefore, that's definitely is a complication. But so tracking all your assumptions, tracking the uncertainty associated with different assumptions is really key in using PRA as part of the risk-informed design. But it's not only using PRA at the very early phase of the design that qualify as risk-informed design. If you go to this, I think it's my almost last slide. Next one. This is a picture that shows like a changing paradigm in the way we're designing plants in defining the accident scenario that are design basis scenarios. So all designs essentially for PWR, they use deterministically defined design basis event. So you decided that you want to put in your design basis event a break of the pipe, a large loca with a single failure of your diesel generator, and then you design the plant against those. But you don't know whether that is the most limiting scenario. And 3 Mile Island confirmed that plants originally designed for large loca then had core melt because of small loca scenario due to a valve spuriously opening. They could survive a guillotine break of cold leg, but they were not able to survive a small valve opening. So here in this picture, you see it's you define areas based on the consequence and the frequency of event. And then you use the PRA, you develop your PRA during the design phase, you track all the sequences that you can imagine, and you see where those sequences go in your diagram here, so that you can understand whether you have the right design basis scenarios, whether you are over designing something because that scenario is either incredibly low frequency or incredibly low consequence. So there is no need for over design for that specific scenario because maybe there is something more important that needs to be addressed. And that's something actually we're doing for our eVinci transportable reactor, looking at this new way of defining
accident sequences and design basis sequences. Next slide, or actually the one after the next. We have been helping ANGRA. Recently, ANGRA is, of course, they have a PRA. So like PRA is used not only in the US, as Fernando mentioned, is used everywhere in the world. ANGRA has fairly developed PRA. That's a picture of us in the control room of ANGRA a couple of months ago, where we're helping the plant updating their fire PRA. Again, looking at very detailed information in the design, like what type of fire doors are used, what type of barriers between fire zones are used, whether all the penetration between the fire areas are sealed, because if they're not sealed, you can have propagation of fire from one fire area to the other. And that supports the very detailed modeling of fire in different areas of the plant that is typical of a fire PRA, where you can have hundreds of fire scenarios due to thousands of potential fire sources in the plant. I think this is my last slide. I think we have like, oh, no, my last slide is actually a little bit of an advertisement. The American Nuclear Society is every 2 years is organizing a conference on PRA or PSA. PSA is probability safety analysis, but it's like where how everybody else apart from the US says PRA. The PSA 2021 conference is actually the next month, is fully virtual now, of course, due to COVID, but which is unfortunate on one side, but is also very makes very easy to attend the conference, and students have also discounts, and there is a nice lineup of papers that go into details on modeling development, modeling different hazards, using the PRA, new technologies for developing PRAs. It's definitely a conference that is worth attending if you're interested in this area. And this was really my last slide. So thank you so much, Andrea. Thank you so much, Fernando, for your presentation. We do have some questions from the public. The first one is from Diego. You can see it on screen. Diego is asking, what is the monetary cost related to the risk analysis? I think we can put Fernando on the screen too to answer some questions. That's a very interesting question. The more detail you do PRA, the more, of course, it costs. I think there is some perception sometimes in the industry that you have to model every single aspect of a plant to really have the big picture of risk, which is not always the case. But I think PRA can be a good investment for a plant, let's say. It can be, I mean, it's starting from the beginning can be in the millions of dollars, but it's also providing some benefit to the plant. Using the PRA for optimizing the test that I just described saved the plant, I think $500,000 for each outage. So every 18 months, well, every 36 months, if you have 2 units, you save $1 million. So that's it can be a financial investment, significant. I don't know, Fernando, if you have a different perspective or something to add. No, I mean, I think you're right.
I think it's actually a good question. I don't think I ever had a question directly that goes into that, the heart of that matter. Andrea probably knows better the direct costs of building a full PRA, but so it is, as Andrea said, and I hope I highlighted a little bit on my slides, you have to think about it, right? You have to collect data, you have to walk your plant, and so there is a cost. I mean, as they say here in the US, you're not going to get a free lunch, right, by not doing anything. So if you want to get the benefit of the risk models, as Angra is doing and other plants are doing, you have to invest in the PRA model. I have no doubt, that the risk models that we use save the plants a significant amount of money. They make the plants safer. I 100% believe that. And if you spend $1 million to build your model, and that, as Andrea is saying, avoids a shutdown of 3-4 days, avoids you having a problem that requires your plant to shut down maybe longer. I mean, you are paying for that PRA model, and you're protecting, your operations by having a model that helps you communicate, your operations to the regulator. It helps you communicate, why your decisions are being made. And so your question is very good in the sense that there is a cost. And I think the balance of that cost, which we don't always think about carefully, is there. It's an important question because as plants, go into some of these activities, when you start a model, you begin to learn things. And so some plants think, well, I don't want to spend a lot of money, and I want to build this model, and I want to save a lot of money. And then they find out, well, there's a cost to build it. You learn things that might cause you to think about your operations. It may cause you to maybe add a protection, spend more money. And so sometimes people are, they don't fully understand what it takes to build that, which it takes effort, it takes expertise. And where is your benefit? Are you going to save a lot of money today? Or are you going to, if you use your PRA for 5 years, 10 years, save money in that respect? So it's a good question. It requires effort, it requires cost. I don't know the full amount, but as Andrea said, $1 million or maybe a bit more. It's worth an investment, and it is an investment that people need to think about. Thank you. Next question is from João Victor. João said, "Good afternoon, Dr. Fernando. The cost of construction on new nuclear power plants are becoming more expensive due to new technologies. How to make these new technologies economically viable?" So that's a good question, and I'm going to let Andrea also talk a little bit about it. I'm going to give you a little bit of my personal perspective here, which is throughout my career, starting in the issue of nuclear waste, and now I am involved in discussions about new designs and thinking about risk assessment and aspects that are very important to make sure that these designs are viable. I think the one thing I notice is innovation is very important, right? We cannot, as nuclear, we cannot just stay in the technology as it was in, 34 years ago. The question is always, and I think risk is very important in this message, is when you introduce something brand new, right? You have never, first of a kind, you have never really experienced the full effect of running a new design. You always learn something about it. In engineering, a lot of times we're very excited about the new thing, and I think there's something that about the word resilience is very applicable here. As one of the things we learn about the current designs we have is that they have become very resilient. Things have happened to them that teach us, not necessarily to, well, this pump fail or, or steam generators have some challenges potentially under certain scenarios, and say, well, let's just come up with something brand new, but then innovate on that technology and continue to make it better. And so I believe, particularly in an environment with nuclear where the regulatory side is very heavy, right? You spend a lot of money
I was at the NRC. It costs a lot of money to convince the NRC to approve a design. The best path is to use what you've understood and then to leverage risk to say, my design is based on a technology that is proven, and I have innovated that technology to make that technology better. If you start, and this is my perception, with something that is just brand new and nobody has seen, it sounds very exciting, but you have to pay the price of you have never used it. And so you got to manage those two things. That is one thing. I mean, this question is very deep, and we can talk a lot, but I want to let Andrea maybe speak to it a little bit. Yeah, I want to bring up maybe something that we have done in the industry is trying to look at where to invest in the design. That it's probably something that can make new technologies more economically viable. One example is avoiding over design. There is a initiative in the United States to categorize components between risk and safety, because not all the components that are safety related in a plant for which that are more expensive to procure, more expensive to maintain, they are really they are safety related. They were declared safety related at the beginning of the design, not having a full understanding of whether they make any difference or they are important in risk. What is the good of having a safety related components that are extremely expensive to procure and maintain if that safety related component that does not play a role in risk? On the contrary, there may be other components that we didn't know that play an important role in risk, and they are non-safety related, but they are very important. So we should focus on those. And I think some of those activities in the US have shown that we could reduce the number of safety-related components to the important one and focus our attention on those. And some of the current design are doing that from the very beginning. That diagram that I show is used to define which design basis event are, but also which components are going to be safety related or not, based on how important they are in the risk profile of the plant. And that could help optimizing the design and reducing the cost of deploying those. Thank you so much for your answers. The next one is from Michael Anthony Mendes. Michael said, lately we have seen a lot of studies about artificial intelligence. In which way do you think AI could improve risk management? That's an excellent question. I want to maybe start and then give some time to Fernando to look at that. I want to bring up one example based on what we have just seen. When we do that testing optimization, we need to understand the reliability of individual components. So we sift through tons of paper documents trying to understand whether that type of components are a current failure, if there is a trend on that. We spend so much time looking at those license condition events, try to gain knowledge on those components. AI can help, for example, reviewing all those information and help looking at the trends, sifting through tons of components. I think we look at the entire NRC Adams document to see whether there are license amendment conditions that are related to the components that we are trying to reduce the test. So there are tons of applications for AI on this. I don't know, maybe Fernando has other examples. This is the first one that came to my mind because it's a very time-consuming activity for us sometimes. Yeah, I mean, I agree. I think we are at the I wouldn't say beginning stages. There is some application going on, but we are opening up
the possibilities of AI. I think risk is an area that can definitely benefit a lot. EPRI has an initiative to leverage AI, not just in nuclear, but in other areas. Nuclear has its own effort. Recently there was a collaboration with a Canadian nuclear power plant, outside of risk a little bit, but they use AI to optimize their plant outage. And so just as Andrea mentioned, there's thousands of components we deal with when you shut down the plant to do refueling. There's thousands of activities that go in. The schedule is so complex that only something with a certain capability to optimize it in an intelligent way can really handle. A human being cannot possibly look at all the possible combinations. And so risk has an element of that. And of course, when we talk artificial intelligence, sometimes we're talking about plain data mining. We're talking about something that is truly more intelligent. And I think there's just like we were saying earlier, these models are very complex now. And there's information, there are different types of information that we include in them. Explicit, what we model, the basis of what we use to model, things that are changing. And I think just as the case of the schedule for the Canadian plant, I think there's activities that we could be leveraging AI for to look at these models and understand them. I'll give you an example. As Andrea was saying, some of the models that we use, they output the sequences, right, which say this thing happened, then this component failed. And so all of those have really interconnected relationships that, typically when you build a model, you build it, you start studying each of those sequences, and often we find, okay, this sequence here is actually wrong. We must have made a mistake somewhere. And that's a very time-consuming process, right? I mean, if you think about it, we're now producing 100,000, a million of each of these individual sequences. And so I've been thinking of, can AI look at that, and rather than have a person, go through each of them and try to figure out, can AI optimize their models? Can it understand better, if there's an error and fix it in a more intelligent way? I think we're just beginning the stages of what we can use. AI itself could become almost like a risk analyst on his own in terms of looking at the information and doing his own checkup. And so there's big possibilities, and I think we're at the beginning of that. Our next question is from Carlos Leitner. For Andrea and Fernando both, do you see RIDM driving licensing harmonization/standardization for different jurisdictions/countries? If so, which licensing areas are likely to see this standardization? Wow, that's an interesting question. You want to start, Fernando? Yeah, I can give it a try. It's a good question. I mean, it's very, there's a lot that happens at the international community scenario where, we have different regulations, right? Each country has its own rules and laws. We have, the perception, of course, let's say in Japan today with nuclear is different with the public than, say, maybe in Brazil or in the United States. And so there's a lot of different things that come at the international level. I think risk actually plays a little bit of a harmonization, but I don't want to say it does it too much or very intentional, which is when we have different designs, we have different regulations, we start talking about, well, what do you use for risk? What do you use at your plant? How do you measure risk, say in Japan versus in the US or some other country? So it helps a little bit with standardization in the sense that risk itself, if you think about it, it brings all these things that are different, and you try to understand them in a more, in a more harmonized way as an effort. So it has its own capability to harmonize things. Now, it's not perfect. Different countries, again, have different policies. I think the understanding of the technology, the understanding of what's important and what's not important is what PRA brings a benefit to. The fact that
at the International Atomic Energy Agency level, risk and risk-informed decision-making as part of this is very important, because that makes countries that maybe, have not played or subscribe to risk-informed decision-making and risk to want to be a part of it, because people are asking them, well, how do you use risk? And maybe the answer of, well, I don't care about risk, or I'm not interested in it, is no longer seen as, as just something that, okay, well, they don't care about it. It was like, well, why don't you care about it? And why don't you think about it? Aside from that, in that respect, there's still going to be always differences. But that's my thinking of that, which is a very interesting question. Andrea? Yeah, I think different countries right now are treating risk in different way. There are a number of regulators that are seeing risk just as a way to measure the safety of the plant. And they do not allow to use these risk insights from the actual operation. They're not allowing to test components during or maintain components during operation. And I think that could be, there are enough examples, I think, in the US, of course, but UK is looking at allowing some of that. The Swedish regulator has been looking into risk informing activities recently. Ukraine is looking at that. China is looking at that. Japan is looking at importing and learning from a lot of the activities that have been going on in the US for the last 30 years in terms of the reactor oversight program and also other allowing other risk-informed applications. So I think that there is a movement in trying to look at risk more consistently across the fleet through the world. And I think the IEA plays an important role, providing like a minimum standard for what a good PRA and a good risk-informed program needs to have. Maybe not something that is immediately applicable to all countries, but it provides some elements. And then there are other organizations such as ANS and ASME that are planning, that are providing and writing and maintaining PRA standards for to be used. We have a last question from Eric. Eric asks, thank you for the presentations, and how risk assessment is applied for the specific case of nuclear power plants life extension? Which parameters or components should be reviewed during the process? So there are specific applications in the US for using risk insights for when we look at license extensions. For example, there are, Fernando is probably much more versed in that from his time at the NRC, but there are activities that are put in place during the license extension to look at the plant and see whether there are, through using the PRA, using risk, to see whether there are efficient way of improving the plants in the next phase of the license. And then there are activities to try to optimize things that we don't know yet, like how long-term aging of components are potentially impacting performance of components that we cannot replace easily. And those are items that have been studied in innovation activities by we have some innovation activity in Westinghouse for that. I know EPRI is looking at that as well, with the significant investment from utilities that are seeing their plant being operated longer, and they need those answers. Yeah, I to echo what Andrea said, so there's two slightly different schools of thought here.
In outside the U.S., Canada, in Europe, they use this periodic safety assessment, which is every few years they look at the plant again. And in that, PSA, as is known outside the U.S., is used. I mean, they do a revision across the plant, a review of systems, and they look at PRA as part of that. In the U.S., the plan is not necessarily reviewed every 5-10 years. But when you extend the plant, they do submit information about the PRA in the general sense of this plant is running safe, and here's the information we have. They look at information about the site, emergency preparedness. A lot of the focus of life extension is aging, right? So how is your program, your aging management program, your cables, your structures, issues like corrosion and so forth. We're currently, it's not used explicitly to say, well, my probability is low for this particular issues. We're beginning to try to use that to try to help manage the cost. When you commit for another 20 years, you have to have a big program for a lot of aging components, and plants are now beginning to use or beginning to try to leverage the thinking of, am I focusing on the important things? Am I monitoring my aging? Am I using my resources to inspect the most important things? Am I inspecting things in a regular interval that is too frequent or not frequent enough? So those are some of the areas that risk has either been thought about for life extension or has been at least used to some level. Thank you so much, Fernando. Thank you so much, Andrea. This is the end of the presentation, so I'd like to thank you for your time and for your presentation. So just want to finish now, okay? All right. Thank you very much. Thank you for your attention. Bye-bye. Bye-bye, Muito obrigado, gente. Muito obrigado que prestigiou a palestra, e também muito obrigado ao Westinghouse por estar novamente patrocinando a semana. Fiquem ligados que daqui a alguns minutos nós teremos a continuação das palestras dos patrocinadores, com a presença do patrocinador Framatome e logo em seguida a Tecnaton. Então, teremos alguns minutos de intervalo e já voltamos. Até lá.
Boa tarde, pessoal. Voltamos depois da nossa palestra com a Westinghouse e daremos continuidade com a palestra da empresa Framatome. Nós estamos aqui com o representante da Framatome Argentina, o senhor Kleber Ervat. Muito boa tarde, Kleber. Boa tarde. Olá a todos, boa tarde, um prazer participar desse evento com vocês. Eu já posso começar, como está? Estou online, todos me veem? Estamos te vendo muito bem, senhor Kleber, e escutamos o senhor também. Ok, obrigado. O slide vai aparecer aqui para mim, na apresentação. Agora sim, muito bem. Ok. Bom, de novo, boa tarde a todos. Meu nome é Kleber Ervat, eu, nesse momento, falo da Framatome Rio de Janeiro, mas nos últimos anos eu tenho trabalhado na Argentina, representando a Framatome lá, e agora estou em fase de transição em retorno para as instalações da Framatome Brasil, mas seguirei cobrindo também o setor nuclear argentino, né, em nome da Framatome. Bom, um prazer participar desse evento com vocês, uma honra, e eu assisti algumas palestras ontem, e, bom, a nossa participação hoje, ela vai se dar de modo mais genérico, né, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de programa nuclear brasileiro, um pouco da história da Framatome, da participação alemã no desenvolvimento do programa nuclear brasileiro, né, e eu trabalho para o grupo Framatome já desde o início da participação alemã, quase, bem no início, há muitos e muitos anos. Estou no setor nuclear, construí minha carreira toda no setor nuclear, e é um setor pequeno, então acabam todos aí nos conhecendo, né? Carlos Otton falou ontem, é um companheiro de longa data, há muito tempo que eu não o vejo, e espero encontrá-lo em breve. E agora, voltando para o Brasil, a minha intenção é estreitar o contato com vocês todos que têm atuado no setor. Nossa empresa, ela tem uma prática de fazer comentários em relação à segurança, que é o core da nossa empresa, e de todos os atores do setor nuclear, né, primam pela segurança, sobretudo. E dentro da nossa empresa, o tema segurança, ele é livre. E ele pode ser escolhido por quem estiver na leitura da apresentação. Então, eu gostaria de tomar uns minutos de vocês para falar sobre segurança, e é uma mensagem, e se você puder, por gentileza, pular o slide, eu vou falar sobre o próximo. Eu vou falar sobre acidentes, né, do trabalho e doenças ocupacionais, né? Então, o Brasil tem índices preocupantes nessa área. A minha mensagem em relação à importância e à necessidade de todos participarem na observação no que diz respeito à segurança do trabalho, mesmo tendo dentro das nossas empresas e dentro da estrutura dos clientes, né, quando estamos em campo, em trabalho, temos os oficiais de segurança, os oficiais de segurança, proteção física e etc. Cada um de nós é parte desse processo e ele pode sempre ser melhorado, né? Os números que aparecem para vocês aí são números realmente impressionantes do ponto de vista de impacto, né? Prejuízos enormes que causam ao nosso país, ao nosso sistema social, prejuízos imensuráveis na família, né, dentro da família de cada um dos trabalhadores que se envolvem em acidentes de trabalho. E esse é um ponto que eu gostaria de tocar para vocês que estão
iniciando aí a carreira terminando a carreira universitária, para entrar no corporativo, né? Certamente já participaram e vão continuar participando de muitos projetos, trabalhos em campo ou não. Esse tema é um tema fundamental, né? Nós temos que dar atenção a esse tema de maneira bastante consciência e de maneira proativa e colaborativa, em todos os setores nos quais nós estivemos transitando, que seja no escritório, que seja numa reunião num cliente, em campo, sobretudo, nas instalações nucleares, que são sempre mais complexas, né? Então, são contribuições valiosas, né, que vocês poderão agregar tanto para a empresa, quanto para o cliente, para o ambiente em si, com a participação ativa de vocês, e espero que ao longo da carreira de cada um, vocês consigam vencê-la sem nenhum envolvimento de acidente no trabalho e nenhum afastamento por doença ocupacional. Esse também é um ponto importante que vocês devem considerar. A doença ocupacional também, ela é um ator importante no afastamento de pessoas, e na execução de projetos é importante que cada um tenha consciência da sua responsabilidade, da sua contribuição, e a ausência, mesmo que temporária, por alguns dias ou mais, poderá no futuro impactar seriamente a performance, né, de projetos e podendo trazer prejuízos importantes. Então, a minha mensagem é essa em relação à segurança. Obrigado pela atenção. Podemos passar. Bom, aqui nós fizemos um rápido histórico, né, não é completo, na verdade. Esse histórico, ele está reduzido, porque o histórico... só um minuto, por favor, que eu vou abrir a minha apresentação aqui e acompanho por aqui, né? Esse histórico que nós fizemos, ele é um histórico reduzido, ele começa em 51 com a criação do CNPq, mas a história a participação do Brasil, né, na atividade nuclear, ela começa já final da década de 30, 40, com a prospecção de alguns minerais. Mas aqui nós só gostaríamos de falar um pouco nesse histórico, com a criação do CNPq, né, com a assinatura entre Brasil e Estados Unidos, né, para esse acordo de cooperação e desenvolvimento de energia atômica, que foi o que deu origem à compra, né, junto ao Westinghouse, da central nuclear de Angra 1. Depois, em 56, houve desmembramento da CNEM, né, que ela saiu do CNPq, né, foi criada uma autarquia independente. Em 72, inicia-se a construção de Angra 1. Em 73, né, a CBTN, Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, né, ela começa a estudar a viabilidade, né, de desenvolvimento de tecnologia nuclear no Brasil. E aí, em 74, esse é um marco importante no que nós vivemos hoje, que foi a suspensão, né, na verdade, por parte dos Estados Unidos, do fornecimento de urânio enriquecido para os reatores. E aí, sim, que é criada pelo governo brasileiro a Nuclebras, que ficaria responsável pelo gerenciamento, né, da implantação e da infraestrutura nuclear no Brasil, e como consequência dessa decisão americana, o governo brasileiro assina com a Alemanha esse acordo de cooperação técnico-científica Brasil-Alemanha, e foi um acordo que trouxe dentro dele a criação, né, não dentro dele, mas como consequência desse acordo, a criação da Nuclebras e todas as subsidiárias da Nuclebras com participação de empresas alemãs. E eu destaquei aí na apresentação, vocês podem ver o ano de 1975, ele está com uma cor diferente. Eu vou fazer um slide dedicado um comentário mais detalhado sobre essas empresas que foram criadas dentro do grupo Nuclebras, nas quais as empresas alemãs participaram, e falamos sobre isso um pouco mais adiante, né? Então, em 77, veio a criação do CDPN, né? Em 82, nós tivemos aí
o início da construção de Angra 2, né, com a participação da Framatome, que é a antiga Siemens KBU, né, e a inauguração da FEC Resende, né. Então, o Angra 1 entra em operação em 85, a INB, que é a antiga Nuclei, né, nós vamos ver lá na frente, ela é criada. Em 89, as ações, né, da transferência das ações da Nuclei para a Eletrobras, e nós, naquela época ainda, a KBU Siemens, que hoje para a Framatome, nós saímos da sociedade da que é hoje eletronuclear. Então, nós tivemos participação de uma participação importante no capital da eletronuclear, e em 96 amplia-se, né, a FEC Resende, e passa a ser chamada Fábrica de Combustível Nuclear. Nuclei passa a ser dominada a Eletronuclear, o que é hoje, e em dezembro de 2000 entra em operação Angra 2. Muitos dizem que entrou em operação comercial em 2001, mas, na verdade, o reator foi sincronizado em dezembro de 2000, né? E ele entrou em operação comercial efetivamente, vamos dizer, do ponto de vista de faturamento, talvez em 2001, no iniciozinho, mas ele foi sincronizado em dezembro de 2000, né? Bom, enfim, aí a história continua, a gente está aí, se vocês puderem, por gentileza, passar o slide, né? E aí a gente tem a participação da Framatome, de certa forma também da Alemanha, né, no contexto do programa nuclear brasileiro, e é aqui sobre esse detalhe que eu gostaria de comentar com vocês, né, o que aconteceu a partir daquela decisão do governo americano de suspender o fornecimento de urânio enriquecido para os reatores brasileiros, e derivou, então, na assinatura desse acordo nuclear Brasil-Alemanha, na Alemanha Ocidental, e aqui, por consequência, a criação da subsidiária da Nuclebras, com base em contratos de transferência de tecnologia. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo agora. Acredito que houve um problema de conexão. Ah, tá. Eu parei aonde, mais ou menos? Quando vocês pararam, para voltar um pouco? Você estava no começo desse slide mesmo. Tá. Não tem Então, problema retomar. eu estava falando, então, do acordo nuclear Brasil-Alemanha, que ele foi assinado em função da decisão do governo americano de cancelar o fornecimento de urânio enriquecido para o exterior, consequentemente para o Brasil, e aí o Brasil decide, então, assinar o acordo de cooperação com a Alemanha e cria a Nuclebras, o grupo Nuclebras, e a reboque disso vem todas as empresas que vocês veem aí nos slides, né? Nós tivemos a Nuclei, Nuclebras Engenharia, com 25% de participação do capital da hoje Framatome, KBU, né? Kraftwerk Union, e por força dessa participação societária, nós tínhamos direito a indicar o diretor técnico da empresa. Então, durante muitos anos, o diretor técnico da Nuclei, à época, e da Eletronuclear foi um representante, um alemão, um representante da Siemens, da KBU, naquela época, Kraftwerk Union, né? E essa empresa ela era responsável, então, pela contratação de empresas nacionais para o detalhamento de projetos, execução das montagens eletromecânicas, construção civil das usinas, etc. E nós tivemos também a Nuclan, e essa é uma Nuclebras auxiliar de mineração, né? Tinha aí dentro dela 49% do capital da Urangesellschaft, também alemã, para transferência de tecnologia, prospecção e exploração de reservas de urânio, né? Essa atividade hoje ela está dentro da INB, né? Que era a comercialização do urânio natural e subprodutos, né? Tinha a Nuclemon, Nuclebras Pesquisa de Tório e Areias Monazíticas, né? Que isso era 100% nacional, a Nucom,
que era a construtora de centrais nucleares, também 100% nacional, controlada pela Nuclebras, e a Nuclei, que era a Nuclebras de enriquecimento isotópico, que tinha 15% da Interatom e 10% da STEAG, que era para a instalação da usina de enriquecimento a jato centrífugo em Resende. Essa tecnologia ela não foi, ela teve, na verdade, a participação da Alemanha naquela época na construção dessa fábrica de Resende, né? Aí nós tivemos a Nuclep, foi criada também, que ela está vigente até hoje, a Nuclebras de Equipamentos Pesados, que tinha a GHH e a VAL, projetos de fornecimento de componentes pesados para os nucleares. Até hoje a Nuclep tem nas suas instalações as referências, né, da participação alemã, ainda tem equipamentos ainda daquela época, equipamentos ultra robustos, então uma fábrica de excelência, então com qualificação nuclear para construção de componentes nucleares, né, para os circuitos primário e secundário também, claramente, ela fabrica, então tem muita excelência, muito respeitada, e então a participação alemã na consolidação dessas tecnologias, ela foi bastante importante durante esse período inteiro, né? E houve uma intenção forte e um apoio muito grande do governo brasileiro nesse período todo, e houve também um programa, que foi o Pronuclear, e ele incentivava, na verdade, a formação de mão de obra qualificada, e por intermédio desse programa, muitos brasileiros foram para o exterior, e muitos foram para a Alemanha, para Erlangen, onde até hoje está localizada a sede da Framatome Alemanha, né, da filial Alemanha, que basicamente aqui atende aqui a central de Angra 2 e futuramente Angra 3, né? Então, esse intercâmbio foi pesadíssimo, me parece que foi algo em torno de 4.000 profissionais, engenheiros, especialistas de todas as áreas para se qualificarem lá na Alemanha, né? Então, a nossa história ela tá bastante envolvida, bastante conectada com o setor nuclear brasileiro, né? Pode pular, por favor? Não, um antes. Um antes, Aí, obrigado. Bom, então aí nesse contexto, né, nós temos aí uma imagem do que será o edifício do reator Acho que o nosso palestrante, né, o representante da Framatome caiu. Iremos ver o problema de conexão, né, que temos com ele agora. E já retomaremos a apresentação.
Voltando para avisar que nós estamos aguardando o retorno do palestrante Kleber. Estamos averiguando a situação com a Framatom e já retornaremos à apresentação. Fiquem tranquilos. Agradecemos a presença de todos vocês aqui na transmissão. Voltamos à nossa transmissão. Conseguimos mais uma vez a conexão com o Sr. Kleber e ele retornará à palestra de onde ele parou. Sr. Kleber, pode tomar a sua palestra. Ok, obrigado. Bom, desculpa aí a todos, essa problema de conexão aqui está complicado. Nós estávamos no slide número 10, né, aí para Matome, então, nesse contexto, dentro desse comentário sobre a participação da Alemanha e empresas alemãs, nós chegamos, então, no advento de Angra 2, né, Angra 2 e Angra 3 compartilham da mesma tecnologia, né, que é fornecida pela parceria Siemens-KBU, atual Framatome, né. Então, a nossa história é essa. O setor nuclear da Siemens alemã, que era nós chamamos de KWU em alemão, né, porque o V em alemão, o W em alemão é V, KWU, Kraftwerk Union, que foi vendida para a Framatome. A Siemens, então, manteve 34% do capital dessa nova empresa, e mais tarde a Framatome foi renomeada como Areva, né, NP, Nuclear Power, e a KWU também foi incorporada à Areva NP, né. Isso do ponto de vista jurídico, do ponto de vista documental, enfim, mas do ponto de vista de instalação física, de pessoal, de competência, tudo permaneceu igual, né. Então, apenas fizemos essa transição. Em 2018, a Areva se separa da Framatome, né,
e ela se separa, melhor dizendo, e cria-se, então, a Framatome, que é responsável por fornecimento de serviços, componentes para plantas nucleares, e o Urano, que é a exploração de beneficiantes de urânio. Porque antes dessa fusão, ou dessa divisão, melhor dizendo, quando nós passamos ao controle da estação francesa EDF, eu vou mostrar lá na frente o slide, né? Nós tínhamos dentro do nosso grupo também chamava-se Areva Mining, que era a parte de mineração, né? Então, até um parênteses aqui que se faz, que é interessante fazer para vocês, do ponto de vista de conhecimento geral, é que a escola de geologia francesa teve uma importância muito grande no desenvolvimento das competências geológicas brasileiras no que tange à exploração de urânio, né? Muitos geólogos que hoje atuam na INB estiveram na França com geólogos franceses, né? E essa escola, ela é bem, a escola de geologia francesa, é bem respeitada no Brasil, teve a sua contribuição também. Nós, né, depois daquela época passada, durante esse período em que nós nos juntamos com os franceses, né, eu estou falando da parte alemã, que quando fizeram essa fusão, nós passamos a ter o controle francês e nos encontramos com a Areva Mining, que por sua vez acabou fazendo o link aqui ao Brasil também. Nós participamos de alguns estudos de colaboração, por exemplo, para fazer uma avaliação sobre a viabilidade de fazer uma contribuição para a implantação da chamada underground mining lá em Caetité, né? Quando a open pit mining ela foi esgotada, concebeu-se a possibilidade de se fazer a exploração de urânio por uma técnica que se chama underground mining, né, onde você consegue fazer um túnel, né, na lateral da mina e vir cavando de baixo para cima, bastante interessante, com a participação de franceses. Nós tivemos algumas delegações, eu acompanhei, né, e depois acabou a INB tomando outras decisões, e agora, felizmente, ela retomou a prospecção na anomalia 9, me parece. E isso é uma excelente notícia para o nosso setor, né, que é uma área que é fundamental aqui para o Brasil, né. Então, o que hoje vocês veem como Framatome, né, e especialmente o vínculo da Framatome com as centrais de Angra 2 e Angra 3, né, nós somos os desenhadores das duas plantas, né. E, então, a nossa história no Brasil, ela remonta, então, ao ano de 1977, foi logo 2 anos depois da assinatura do acordo de cooperação técnico-científica com a Alemanha. A primeira instalação da nossa empresa no Brasil foi em São Paulo, dentro das instalações da Siemens, no Anhanguera. E no final do ano de 78, no início do ano de 78, mais ou menos na metade do ano de 78, decidiu-se, então, mudar o escritório para o Rio de Janeiro, já que a atividade nuclear de reator de potência seria desenvolvida aqui em Angra. E no ano de 2001, então, foi feita a constituição jurídica da empresa no Brasil, com capital alemão, né, 99% do capital alemão, um pouco mais, 99,5%, e 0,5% da Siemens Brasil para a construção do capital. Então, nós estamos no Brasil desde 77, começando em São Paulo, 78 Rio, ainda como gestora de representação, e 81 como uma empresa juridicamente constituída no país, né? E desde então nós continuamos atendendo ao setor nuclear brasileiro, né? Prestando aqui do Brasil serviços de apoio na execução de contratos, né? Nós temos essa função de atuar na execução e também no acompanhamento das discussões técnicas e comerciais do ponto de vista de cooperação com os stakeholders nucleares brasileiros, né? Nós temos contratos de cooperação com a INB,
nós chamamos de um contrato de informação tecnológica. Esse contrato ele é um contrato de fornecimento de componentes e de serviços para fabricação de elementos de combustível para Angra 2 e Angra 3, também já é um contrato de muitos anos. A gente traz tecnologias, etc, etc. Agora há pouco foi decidido também, em parceria com a Framatome, fazer um desenvolvimento de uns espaçadores para fabricação de elemento combustível, né? Então, nós atuamos nessa área também desde aquela época passada, da década de 70, quando começaram as empresas alemãs aqui, e agora, com a Framatome, nos mantemos aí conectados, esperando seguir colaborando com o comissionamento de Angra 3 e, por certo, também em relação aos small modular reactors, e enfim, né, dentro do que for possível a gente colaborar, né. Bom, se puder passar o slide, por favor. Nós aqui gostaríamos de passar um filme, né, rapidamente, com uma mensagem da Framatome. Eu, particularmente, não estou escutando. Agora sim. This This is for you. is for you. You who see how You essential who it are is essential. every day. You who understand how we must reduce our CO2 emissions now. You who know that nuclear energy is a powerful source of low-carbon electricity. It is also an industry that demands unparalleled levels of safety and security. Yes, this is for you. You who know that for over 60 years, we have been designing and building nuclear steam supply systems. We have been developing and manufacturing components and fuel assemblies for all the major electrical utilities in the world. We have been delivering the heavy and mobile components needed for the nuclear island, as well as the instrumentation and control solutions. That we provide the maintenance and engineering services for more than 250 nuclear reactors around the world, and that we are participating in the construction of new reactors in France, China, Finland, and the United Kingdom. So yes, this is all for you. You who trust in the expertise, the experience, and the commitment of our 14,000 employees. Whether you be an electrical utility customer, engineer, new graduate, or simply a consumer of energy anywhere in the world, this film is for you, for each and every one of you, because you believe in nuclear energy, because you trust Framatome, because every day we are committed to serving our customers and working for energy that is competitive, reliable, and safe. Bom, estamos de volta. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a Framatome na Argentina. Se puder pular o slide, por favor. Bom, na Argentina, a Argentina opera com 3 centrais nucleares, a Tuxa 1, a Tuxa 2 e a central nuclear de Embalse. A Tuxa 1 e a Tuxa 2, elas são usinas alemã, tecnologia alemã, KBU, né? Sim, os KBU, reatores KBU, sendo que são as únicas no mundo que operam com reator água pesada, né? Refrigeração água pesada, né?
Então, the Power Heavy Water Reactor. Esse foi um projeto, basicamente um projeto piloto. Não existem centrais nucleares similares no mundo, as únicas são atualmente assustadores, com tecnologia KVU operada com água pesada. Nós estamos lá desde o comissionamento das plantas, na verdade, em Atucha 2 com menos participação, a bem da verdade. Nós participamos com algumas coisas, mas não de forma integrada do ponto de vista de participação de uma desenhadora. Então, hoje, do ponto de vista de conceito, nós dividimos o título de OIM, né, da planta um pouco com a NASA também, a Nucleoelétrica Argentina, que está escrito embaixo aí, né? E nós estamos lá fornecendo basicamente componentes nucleares qualificados, não é? Nós estamos fornecendo, estamos discutindo a possibilidade de fornecer o sistema de proteção do reator de Atucha 1, que agora se prepara para fazer a implementação do programa de extensão de vida. A planta já vai completar 40 anos de operação e ela pretende fazer uma extensão de vida para operar por mais 20 anos. Esse projeto, a previsão é parar a planta no ano de 2024, por um período de 2 anos, onde algumas intervenções vão ser feitas, e dentre as quais a modernização, a implantação, na verdade, do sistema de reator, que deverá ser um sistema TXX da Framatome, que é o mesmo que tem em Angra 2, por exemplo, e também tem em Atucha 2. Nós fornecemos de engenharia, fornecemos spare parts, nós fornecemos estudos de envelhecimento, de sistema de monitoração e controle, enfim. Temos hoje uma cooperação bastante importante com a NASA. Nós não temos instalações físicas na Argentina, na verdade, né? Toda esse apoio é feito por intermédio da nossa filial alemã, e nós enviamos engenheiros, especialistas em mecânica, em elétrica, em instrumentação e controle, também para colaborar durante as paradas, né? E existe uma expectativa de que o governo argentino assine um contrato com a China, por intermédio da CNNC, para a construção de um reator, um Power Water Reactor, que seria, na verdade, diferente de Candu e diferente de Atucha, né? Como eu comentei lá em cima, a central nuclear em Bause, ela é uma central canadense com reator Candu 6. Né? Nós, Framatome, temos um portfólio de serviço para centrais Candu também. Fornecemos para Embause alguns sistemas, algumas aplicações químicas para a proteção interna da tubulação. Fornecemos também um sistema de filtragem chama-se Filtering Containment Venting System para Embause, e com esse reator Roalong, que é um PWR, deverá ser de 1.000 megawatts. Esse reator ele vai ter como referência uma planta na China, chama-se Fuxin 5. E nessa planta de Fuxin, nós, Framatome, fornecemos o RPS, né, o Reactor Protection System, sistema de proteção de reator, e temos esperanças de que seja possível discutir, talvez, outros sistemas para essa planta de reator novo. Então, a Argentina deverá operar com reatores com 3 tecnologias diferentes, né? Candu, KVU, água pesada, e Roalong, PWR, né? Bastante desafiador. Eles estão discutindo esse contrato com os chineses já tem bastante tempo, e espera-se que isso seja resolvido no menor tempo possível, porque ter um reator de potência em construção num país é muito importante, porque um reator de potência tem um poder de arrasto muito grande no setor nuclear, né? Embora o setor nuclear ele cubra uma gama enorme
de atividade na economia de um país, isso foi falado nas apresentações, na área médica, na área de agricultura, enfim, né, tem muita coisa acontecendo, na área de inspeções e tudo mais. O reator de potência é o que realmente anima, né, o setor, é o que arrasta o setor, e, óbvio, nós temos aqui no Brasil o projeto dos submarinos, nós temos o RNB, né, e nós temos muitos projetos importantes, mas o reator de potência realmente é o que anima o setor. E ter um reator em construção na Argentina e, ao que tudo indica, a retomada da construção da usina de Angra 3, né, que essas duas construções poderão coincidir numa linha de tempo para aqui o continente sul-americano vai ser bastante importante do ponto de vista de visibilidade para o setor nuclear mundial. Esse é uma coisa que tem animado bastante a gente também nesse sentido, né? O nosso setor nuclear precisa de visibilidade, ele precisa de promoção, ele precisa que ele entre nas pautas, né? E então nós temos na Argentina essa expectativa, e como desenhadores das plantas nós mantemos lá a nossa participação, assim como também nós temos aqui no Brasil, né? Então, para o próximo slide. Esse slide mostra a presença, né, mundial da Framatome, né? Nós estamos aí em 63 países, 63 sites, 20 países, temos 14 mil colaboradores distribuídos aí entre Estados Unidos, Alemanha, China, França, resto do mundo, né? E temos esse faturamento de 3 bilhões de euros ao ano, né, 3,3. E nós temos... pode passar, por favor, para o próximo slide. Vamos ver. Nós temos, então, essas divisões que nós segregamos em unidades, né, de negócios, que a gente chama... Nós temos uma divisão de engenharia, né, engenharia e design. Nós temos uma divisão de fabricação de projetos e componentes, né? Nós temos instrumentação e controle, temos combustível e base instalada, né? Base instalada é tudo que está vinculado às nossas atividades para centrais em operação. Produtos, manutenção, engenharia, serviço, enfim. É o que a gente faz em Angra 2, por exemplo, né? A gente considera que nós temos, as nossas divisões são tratadas como uma base instalada para Angra 2, né? Enfim, então nós temos essas áreas de atuação, e dentro de cada uma dessas áreas aí nós temos uma gama gigantesca de produtos, serviços, soluções, pesquisa e desenvolvimento, muitas patentes, né? Muita tecnologia nova chegando no mercado. Temos uma tendência muito forte para tem uma parcela bastante importante do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, e temos muita coisa ligada também à segurança cibernética, no que tange à proteção das centrais nucleares, tanto do ponto de vista de conexão das centrais com as redes de transmissão, né, que na verdade é a porta de saída da energia gerada pela central nuclear para a rede de distribuição. Nós temos preocupação por esse canal também, e Sinto que estamos tendo problemas de conexão novamente. escutam? O senhor Carlos travou. Alô, Ele me retornou. escutam? Nós escutamos perfeitamente Tá. agora, senhor Carlos. Pode retomar a sua apresentação. Tá.
Então, eu estava falando sobre o sistema de proteção cibernética, não foi isso? Sim, sim, foi isso mesmo. Alô? Voltou? Olá, Voltei. Olá, estamos escutando. voltou? Sim, Voltou? Tá bom, ok. Então tá. Então, nós estamos falando sobre essa área de cybersecurity, né? A Framatome tem investido bastante nisso, porque quanto mais digitalizados forem os sistemas nas plantas, nas industriais, maior terá que ser a preocupação com a proteção, tanto a proteção de dados quanto a proteção de acesso também, né? Nós denominamos de cybersecurity, né? Nós temos bastante coisa nessa área também. Bom, então, isso basicamente um comentário rápido sobre as nossas áreas de atuação. E se você pular o slide, por favor. Pronto. Aqui, então, nós temos a estrutura societária da Framatome, né? A Framatome, depois dessa modificação na sua estrutura, comentado atrás, quando foram feitas as transferências ou as aquisições, né, primeiro pela Framatome, depois a Areva, agora a Framatome de novo. Então, neste contexto, né, nós culminamos nessa estrutura societária que vocês podem ver, e para a qual nós temos 75% do capital da Framatome, cuja sede central é na França. Ela é controlada pela EDF, a Electricité de France, que é uma estatal francesa. Nós temos 19,5% do capital controlado pela Mitsubishi, né, Air Industry, Mitsubishi do Japão, e 5% de uma empresa que chama-se Assystem, que é uma empresa que está no nosso grupo, é uma empresa de engenharia, e ela está aí para fazer a parte de apoio do ponto de vista de pessoal que vai ficar dedicado a projetos de engenharia para os reatores em construção ou em modernização. Essa é a configuração. Então, nesse contexto, vocês veem que a Framatome, que é controlada, né, 75% pela EDF, ela controla 100% a Framatome Estados Unidos, a Framatome Inc., a Framatome Alemanha, GmbH, né, que é o que basicamente originou, né, a participação alemã no Brasil, né, no âmbito do projeto nuclear brasileiro, que seria aqui a KWU ou KVU antiga, e tem as suas outras subsidiárias, né? Então, a Framatome hoje ela se consolida cada vez mais como um importante player no setor nuclear global, porque ela tem, né, como controladora a EDF, que tem dezenas de reatores em operação na França, é proprietária, mais de 60 reatores, o que dá à Framatome uma condição bastante privilegiada e também com muita responsabilidade, do ponto de vista de ter que seguir garantindo, né, o fornecimento de componentes nucleares, qualificação de fornecedores, investimento em tecnologia, modernização, porque ela tem na sua controladora o seu maior cliente, né, que é o que acontece. E a reboque dessa estrutura, a Framatome consegue atender ao mercado nuclear global carregando, né, carreando esse recurso que ela acaba desenvolvendo, que é o recurso de pessoal. Manter pessoal qualificado não é fácil, né, no setor nuclear, porque é um setor muito caro, né? Manter também um certo volume de ordens de compra junto aos fornecedores para também garantir qualificação nuclear. Então, esse é um ponto. A supply chain, né, dentro do nosso setor de trabalho, é um setor muito importante. Então, hoje nós temos
fizemos aquisições importantes como o André comentou antes de ontem, né? Por exemplo, Schneider Electric, nós fizemos a aquisição da parte de medição e controle, Rolls-Royce e outras empresas que nós temos adquirido, né? Dentro dessa Framatome França, por exemplo, lá na sede central, né? Que é em Paris, uma das empresas do grupo é a que chama-se Cores TES, que é uma empresa controlada pela Framatome, me parece que com 67% do capital, por aí, e essa empresa é uma empresa especializada em simuladores, né? Então, ela desenvolve simuladores de treinamento para a operação de central nuclear, para a operação, por exemplo, poderia até ser de um reator de propulsão submarina, pode ser também simuladores para treinamento de operação de avião, né? Pilotagem de avião, pilotagem de trem de alta velocidade, metrô, nós temos também. Dentro do grupo Framatome, nós temos essas subempresas que fazem parte dessa constelação e sempre tem um braço voltado para o nuclear. No caso da Cores, são os simuladores, né? Então, é nesse contexto que nós atuamos no mundo inteiro e aqui no Brasil, conforme eu já falei, no âmbito de Angra 2 e futuramente Angra 3, né? Então, se você pular um slide, por favor. Aí também, se você puder clicar, tem um vídeo que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, que é um pouco sobre o serviço que nós oferecemos, extensão de vida um comentário geral, né, sobre o projeto de extensão de vida de central nuclear. Pode começar, se quiser. Olá, eu sou. L'adrénaline était là, elle était au rendez-vous. Et quand on a vu les premiers et quand on a vu l'adrénaline était là, elle était au rendez-vous. Et quand on a vu les premières images, on était vraiment contents. Je pilote tous les projets sous la radiographie numérique. Lifetime management that includes aging management, long-term operation, component repair and replacement, monitoring and diagnostic, and obsolescence and spare parts. In my domain, we work on improving the lifetime of the different components of the control rod drive mechanisms. And we focus on the design, building, testing, and deploying of equipment for nuclear power plant operators. Mon domaine de compétence Nós iremos tentar transmitir mais uma vez esse vídeo. Estamos tendo alguns problemas de conexão, mas iremos rodar ele sim.
elle était au rendez-vous. Et quand on a vu les premières images, on était vraiment contents. Je pilote tous les projets sous la radiographie numérique. Lifetime management that includes aging management, long-term operation, component repair and replacement, monitoring and diagnostic, and obsolescence and spare parts. In my domain, we work on improving the lifetime of the different components of the control rod drive mechanisms. And we focus on the design, building, testing, and deploying of equipment for nuclear power plant operators. Mon domaine de compétence, c'est l'électroérosion. 1. Polyvalence, parce qu'avec un seul outillage, on peut faire plein de types d'interventions. 2. Précision, parce qu'on a des outillages qui sont récents et techniquement avancés. 3. Débit de dose, puisqu'on travaille sous l'eau et l'eau est un écran naturel. Because Lifetime, it's a really wide portfolio of topics, and we are getting the expertise from Framatome from many different areas. We conducted a test under station blackout conditions. The normal seal degrades in the hot water, and we thought that the diamond might protect the seal, but we weren't quite sure. When we performed the tests, well, it went very, very well. An example in South Africa, we are helping a nuclear power plant implementing their SALTO program for long-term operation. Recently, I was able to go under the vessel of a PWR and exchange a neutron indicating detector, which is something that is only done every 10 to 15 years. Oui, on a recruté 2 nouvelles personnes. O vídeo está com alguns problemas, mas nós realmente estamos tentando colocá-lo na melhor qualidade possível e audível também para vocês. Donc Estamos trabalhando nisso. Jérémy et David, je suis en train de les accompagner pour qu'ils montent en compétence sur le procédé d'électroérosion. We are at the moment recruiting quite a lot of people on the Gemont site, which is a very dynamic site. Form a team with a very young colleague who joined Framatome 6 months ago during a trial application of our film forming amine technology here in Europe. We are a team of approximately 20 experts of different generations, starting with young colleagues who joined Framatome some months ago, over some experienced colleagues, like, for instance, myself. Globally, Framatome has approximately 200 design engineers that do the same tasks that we do. Sweden, Netherlands, Germany, France, of course, China, Argentina, Brazil, US, Canada. That is my usual business. And in the US, we have presence worldwide. More than 50, 60 experts in Lifetime. Alors, on est intervenu en Afrique du Sud, on est intervenu en Belgique et dans la totalité des centrales françaises. Donc, sur l'année, avec l'unité de travaux, on doit réaliser environ 250 interventions. Comme toujours, la sûreté, la sécurité en premier. Les moteurs nécessaires pour évoluer chez Framatome, c'est le cœur et l'envie. Je suis fier d'appartenir à la famille Framatome. O último slide, então... Olá, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim. Tá. Sim, com certeza. Ok, então obrigado.
Bom, então, o último slide, ele então indica aí as nossas áreas de trabalho, né? Nosso trabalho. Nós temos, anualmente, a Framatome recruta aproximadamente 1.000 novos funcionários worldwide. Nesse link que vocês estão vendo, não, é no outro... desculpa, eu pulei um slide. Pode voltar, por favor? Não. Próximo, aí, nesse aí, claro. Nesse link que vocês têm aí, Learn More, ou nesse QR Code, vocês podem acessar o portfólio de produtos e soluções da Framatome. A Júlia vai encaminhar essa apresentação, e por aí vocês vão poder acessar e explorar as áreas de interesse de cada um, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer assunto, podem perguntar por e-mail depois. Vejam com calma o Solution Portfólio, tem bastante coisa interessante, né? E se você, então, agora sim, se você puder ir para o outro e-mail, perdão, para o outro slide. Sim, agora sim. Bom, é isso aí. Então, nós temos essa área nossa de atuação, engenharia, gerenciamento de projeto, manutenção, de sites nucleares, produção, enfim, temos bastante coisa. Nós recrutamos 1.000 funcionários em média por ano, né? Nesse slide vocês também vão poder clicar aqui, porque nós temos dentro do nosso website um link que chama-se Join Us, e lá a Framatome publica, né, as ofertas abertas de trabalho nas suas instalações, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. E, obviamente, para aqueles que tiverem interesse no futuro e que possam atender as exigências legais do ponto de vista de documento, de passaporte ou visto, etc., serão sempre bem-vindos para uma apreciação, né? Conforme nós explicamos, no Brasil, nós não temos uma estrutura tão importante quanto a Framatome tem em outros países, mas vai ser sempre um prazer poder colaborar com vocês nessa jornada de formação acadêmica, lembrando que é importante que vocês se juntem como universitários às associações, né, do setor, como a BEM, como a BEND. Tem a questão da continuidade, né, que esse é um problema que o Brasil, ao que tudo indica, conseguirá vencer, né? Continuidade nos projetos, a continuidade nos investimentos, para que a gente tenha perspectiva, né, de médio e longo prazo, especialmente para vocês. Mas o setor nuclear é um setor em franca expansão no mundo inteiro. É consenso hoje que a geração elétrica por fonte nuclear é a geração de base hoje que tem sido colocada no spotlight no mundo inteiro, do ponto de vista de energia de base, energia garantida. É óbvio que as outras fontes têm o seu papel relevante, todas as eólicas, a solar, as térmicas, a gás, a biomassa, então, essas, obviamente que todas têm, mas a nuclear é realmente o fator, vamos dizer assim, importante do ponto de vista de solidez para a base de geração e garantia de um sistema de fornecimento estável, né, para um projeto de crescimento industrial. Isso tudo tem que ter energia firme, boa, garantida, que não dependa de intempéries, e a nuclear tem todos os elementos para atender a essa demanda que chega. E com certeza o futuro nuclear, não só no Brasil, quanto na América do Sul e no mundo, claro que sim, é brilhante, eu não tenho dúvida disso, e espero, apesar de eu já estar
muitos e muitos anos no setor, e eu ainda espero poder atuar muitos e muitos anos ainda e ver um de vocês, ou todos vocês, atuando também igualmente no setor. Bom, essa era a mensagem da Framatome. Desculpa pelo contratempo, pelo desconforto em relação à questão da conexão, né? Mas esperamos que tenha sido possível transmitir para vocês um pouco da nossa empresa, do que nós pretendemos, do que nós temos como valor, né? Segurança acima de tudo, futuro, paixão, e é isso que nós estamos trazendo como colaboração. Obrigado. Muito obrigada, senhor Carlos. Nós agradecemos a sua apresentação, independente dos contratempos, ela foi maravilhosa. Agradecemos o apoio da Framatome, a nossa semana. E iremos ler agora os comentários, né, as perguntas ao senhor. Sim. O Bruno Gomes lhe perguntou: a Framatome tem planos com o Plano Nacional de Energia, com a participação em futuros projetos de usinas aqui no Brasil? Não, do ponto de vista de dentro do PNE, para a construção de outras usinas, não, mas óbvio que a gente espera que se mantenha a perspectiva de construção de novos reatores de potência, reatores nucleares, para os quais nós esperamos participar na construção com fornecimento de engenharia, de componentes, de soluções. Né? Perfeito. Próxima pergunta. O Carlos Leipner, ele perguntou: Kleber, parabéns pela bela apresentação e exposição das atividades da Framatome. Você poderia elaborar as atividades da Framatome na área de Small Modular Reactors, os SMRs? É uma área de grande interesse e aplicações. Carlos, obrigado pela pergunta. É um prazer saber que você está acompanhando a nossa apresentação. Espero encontrá-lo em breve aqui no Rio, já que eu estou por aqui agora. Né? Bom, a Framatome tem, obviamente, dedicado atenção a essa área. Nós estamos, por exemplo, nos aproximando de alguns projetos para discutir possibilidade de fornecimento, Carlos, na área de instrumentação e controle, na área de elétrica, sempre olhando a parte de qualificação nuclear, né, na parte de combustível também. Então, a Framatome tem um olhar também importante para esse setor. Esse setor ele tem estado também no spotlight no mundo inteiro. A própria Argentina, né, Carlos, está desenvolvendo o seu Karen 25, né, que é um Small Modular Reactor, é um projeto piloto cujo protótipo já está em construção no site de Atucha, ao lado das centrais de Atucha 1 e 2, é bem avançado. Nós estamos fornecendo alguns serviços de engenharia, cálculo de fluxos de nêutrons, estamos discutindo com eles a possibilidade de fornecimento de sistemas de geradores diesel de emergência, né? Temos tido uma troca bastante importante de informação, talvez na concepção também de definição dos componentes de classe A e B, sempre no sentido, sempre mantendo segurança e tentando mitigar o nível de investimento, né? Porque o grande desafio em relação aos reatores modulares é encontrar um equilíbrio econômico-financeiro, tendo em vista a capacidade de geração, se contrapondo com o nível de investimento que uma planta nuclear exige. Hoje, o setor ele é bastante exigido por normas, sempre tendo na inicial a Agência Internacional de Energia Atômica, cascateando para baixo, por intermédio das autoridades locais, aqui no Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas tendo também a participação dos organismos independentes, como o EPRI, como o ANO, as missões, né, que chegam nas plantas nucleares para fazer intercâmbio, troca de informação técnica, e isso acaba gerando um grau de exigência e muitas vezes até imposição do ponto de vista de segurança, que às vezes pode até ir além do que o estado da arte poderia exigir, né? sem, obviamente, negligenciar a questão de segurança. Então, em relação aos reatores modulares, a Framatome tem essa perspectiva de poder colaborar, né, no ponto de vista de definição
de componentes que sejam qualificados, de componentes que sejam classe A e B, e fazer um estudo colaborativo para tentar mitigar esse investimento e, consequentemente, tentar colaborar também no ponto de vista de viabilidade econômica, né? Excelente Então, resposta, hein, Kleber. Muito obrigada. Temos Obrigado. mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Eu não sei se eu posso perguntar enquanto apresentadora, mas eu tenho uma pergunta em relação às atividades da Framatome e possíveis projetos futuros de integração com as universidades. No caso, a nossa universidade e a USP também, que está iniciando o seu curso de graduação de engenharia nuclear. A Framatome, ela tem alguma iniciativa para fazer projetos com a gente enquanto alunos de graduação ou de mestrado e doutorado? Então, veja bem, esse intercâmbio, a Framatome Brasil não tem essa condição, mas a Framatome França está sempre aberta, né? Mas isso, esse caminho, ele deve ser construído entre a universidade e uma universidade europeia, né? Para que esse intercâmbio possa ser legalizado e possa se abrir as possibilidades. Então, se a UFRJ ou a USP ou qualquer uma outra universidade construir um intercâmbio, um acordo de intercâmbio, a partir do qual um aluno possa fazer parte, ou concluir parte da sua graduação lá, o que se chama popularmente de fazer um sanduíche nessa formação acadêmica, e se você for para essa universidade, dentro desse projeto, e se essa universidade lá tiver um convênio com a Framatome, é completamente factível, sim, se encontrar uma vaga para fazer um estágio dentro da área de interesse de cada aluno. Mas esse caminho, ele tem que partir da universidade, né, aqui no Brasil. É claro que a Framatome pode ajudar e fazer um estudo. A gente pode, por exemplo, se a universidade, a UFRJ ou a USP, ou a universidade tiver interesse em fazer um intercâmbio com a universidade na Europa e quiser qualquer informação, a gente pode tentar, de alguma maneira, colaborar. Isso é sempre um prazer, vamos sempre fazer isso, né? O setor, ele precisa de gente nova, precisa de sangue novo. É um setor que ele é longevo por si só, mas ele também é muito longevo na formação e nas competências, né? Para que um profissional se forme no setor nuclear, ele precisa de muitos anos de experiência de campo, né? Há toda a questão também de gestão de projetos, né? Tem toda a parte de gestão, a parte comercial, a parte técnica. Então, ao longo do caminho de vocês vão encontrar desafios super interessantes para serem vencidos, e é claro que a inicial, que é esse intercâmbio, ter a oportunidade de entrar numa empresa de engenharia nuclear, né, como nós temos a Westinghouse, a própria Tecnatom, são empresas super importantes, brilhantes no mercado também, caminham par e passo com a Framatome. Não tem ninguém melhor que o outro no setor. Todo mundo é colaborativo. O setor nuclear é um setor de colaboração. Ele não é um setor de perseguição e nem um setor que tenha qualquer outra conotação, a não ser colaborar, construir, visando segurança e o atendimento do setor. É um setor sensível, porque ele tem pouca demanda do ponto de vista industrial, né? Nós encontramos uma certa dificuldade de manter uma cadeia de fornecimento qualificada, porque é caro você manter, né? Então as empresas têm que se juntar, têm que trocar informações, os clientes trocam muitas informações, isso é muito importante, as plantas, né? E vocês, fazendo parte desse futuro, é importante que vocês também olhem do ponto de vista político. Isso é importante, vocês precisam ter uma formação, uma visão política um pouco pragmatizada, porque os setores nucleares, pelo menos no Brasil e Argentina, ele é totalmente dependente do governo, no momento, né, enquanto não abrir. Então, tem que ter uma política de governo para o setor nuclear que dê uma continuidade, que permita que os projetos sejam efetivamente consolidados. E, para isso, você tem que ter apoio político, né? E esse apoio político, ele pode nascer, obviamente, a partir de troca de informações por intermédio dos setores que
respondem pela atividade nuclear. No caso, no Brasil, a própria Abdan tem feito um trabalho espetacular, né, com o apoio do Carlos Leitner, do Celso Cunha, que é o presidente, junto ao Ministério das Minas e Energia. Hoje, o ministro das Minas e Energia é um ator super importante para o nosso setor, mas, de novo, sem querer ser pessimista, mas sendo muito realista, nós não sabemos o que vai acontecer com uma eventual mudança de governo no futuro, que vai mudar, né? Isso um dia muda. Então, se for possível construir uma política de Estado para o setor nuclear do ponto de vista de continuidade, a palavra é continuidade, né? Você tem que ter continuidade para estimular vocês a seguirem esse caminho, que é um caminho, como qualquer outra profissão, ele exige muito tempo de dedicação, muito estudo, né? E muitos anos de preparo. E então, essa consciência de uma política de Estado, ela nasce do ponto de vista político. E, para isso, tem que ter os atores também que vão atuar nesse campo político. E por que não vocês, aí, mesmo durante a fase de estudante, não se juntarem desse ponto de vista, né? Façam uma aproximação com quem vocês julgarem que possam apoiar vocês para tentar entender mais, enfim, levar o que vocês aprendem na universidade para esse olhar político também, né? E isso, com certeza, vai ajudar muito no futuro, né? Tenho certeza. Muito obrigada pela resposta, senhor Kleber. Não temos mais nenhuma pergunta, então poderemos encerrar a transmissão. Queria agradecer a sua presença na nossa palestra. E queria agradecer também a atenção de todos que estão aqui conosco, ainda aguardando. E agradecer a Framatome pelo apoio, né, à nona edição da Semana da Engenharia Nuclear. Esperamos que tenhamos mais esse apoio no futuro e estreitemos, né, as nossas conexões. Muito obrigada. E passaremos, né, o intervalo agora e teremos a última palestra especial dos patrocinadores, que é a da Tecnato. Muito obrigada, senhor Kleber, mais uma vez e até logo, pessoal. Obrigado. Prazer a todos pela atenção. Parabéns pelo evento. Nós te agradecemos.
Sejam todos bem-vindos novamente. Estamos retornando no nosso intervalo. Agora nós teremos a palestra da nosso patrocinador Tecnaton no Brasil. E para isso nós teremos o representante, diretor da Tecnaton no Brasil, o senhor Carlos Otton, que esteve presente na nossa mesa de abertura. Seja bem-vindo, senhor Carlos. Pode ficar à vontade. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Como já foi dito, meu nome é Carlos Otton, eu dirijo a filial do Grupo Tecnaton aqui no Brasil. Como sendo o último palestrante aqui desta tarde, após 3h30 aproximadamente de apresentações, né, eu tenho o desafio de manter a plateia que esteja acompanhando esse seminário atenta, né, para o que a gente vai apresentar, assim como também procurar manter o nível das apresentações até agora. Eu não tive a oportunidade de acompanhar a apresentação do Westinghouse, mas acompanhei boa parte da apresentação da Framatome. Foi, inclusive, com grande satisfação que eu vi o meu amigo Kleber fazendo esta apresentação e saber que ele está de volta ao Brasil, reforçando a equipe local aqui da Framatome. Seja muito bem-vindo, Kleber, ao seu retorno. Bom, eu vou iniciar a minha apresentação mostrando um pouco da Tecnaton, porque é a primeira vez que a gente está participando nesse seminário. Então, acredito que para alguns de vocês, nós não sejamos tão conhecidos ainda, né? Embora no meio nuclear já somos bastante conhecidos pelas atividades que realizamos aqui no Brasil já há vários anos. Eu vou começar então com um filme sobre a nossa matriz, a nossa sede lá em Madrid, que mostra, assim, o panorama geral das atividades que a gente realiza. Tá? Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Espera aí, eu tenho que compartilhar primeiro. Não compartilhei, vou compartilhar agora. Ok. Vocês estão ouvindo ou só vendo? Tá saindo sem som, mas a gente tem um vídeo aqui, a gente pode passar para o senhor. Ah, então tá bom. Então vou pedir para fazer colocar na tela. Tá legal.
Ok. Bom, isso foi assim uma imagem geral de não só da nossa sede lá em Madrid, mostrando alguns profissionais que lá temos, mas também uma apresentação dos setores em que nós atuamos, né, trabalhamos, com algumas das atividades que nós realizamos. Tá? Agora eu vou passar aqui para uma apresentação em que a gente vai discorrer um pouquinho mais a respeito, tá? Vocês estão vendo agora? Alô? Alguém me dá um retorno? Né? Pronto, estamos vendo sim. Ok, perfeito. Bom, vamos então aqui. Essa linha do tempo aí mostra um pouco a história da Tecnaton, né? Desde o momento da sua fundação, né? Como que ela foi fundada. A Tecnaton é propriedade das empresas espanholas que detêm as usinas, a propriedade também das usinas nucleares da Espanha. Né? A Espanha tem cerca de 6 centrais nucleares em uns 4 sítios. Né? E essas empresas, a gente vai ver mais adiante quais são, elas estão também presentes aqui no Brasil, elas precisavam, dentro do processo de licenciamento e operação das plantas, né, sua propriedade, ter tanto a formação dos operadores, licenciá-los, como também executar um programa de inspeção periódica que, pela norma, é exigido. Né? Então, a Tecnaton foi criada, a princípio, com esses 2 pilares na sua fundação. Né? A parte de formação e treinamento de pessoal, né? Especialmente os operadores, né? das usinas, e também o pessoal de inspeção, de manutenção, que iria acompanhar, ao longo da vida dessas plantas, como iriam se comportar os equipamentos, as estruturas dessas usinas. Né? Bom, isso foi a ideia, isso foi lá pelos anos 70, né? E a Tecnaton começou a desenvolver isso utilizando know-how, tecnologia de terceiros, né? Comprando no mercado equipamentos de inspeção, adquirindo aí simuladores, né? Mas isso fazia com que a gente estivesse sempre um passo atrás no estado da arte da tecnologia. Então, a partir de determinado momento, nós começamos a desenvolver nossas próprias ferramentas, né? Nossos equipamentos e até os nossos simuladores. Né? Isso ocorreu lá no final dos anos 70, e com isso a Tecnaton adquiriu um patamar, né, compatível com as principais empresas nesse segmento no mundo. Feito isso, quer dizer, no primeiro momento, voltado para o mercado espanhol, né, que é a origem da empresa, passou-se também a explorar outros mercados, inicialmente na Europa, né, com esse conhecimento, né, não só tendo equipamentos de última geração, como também tendo pessoal altamente qualificado. Bom, e isso foi evoluindo, né, ao longo dos anos, e saindo da Europa e começando a se espalhar por outros continentes. Né? Vamos ver mais adiante, outros slides, mas hoje estamos presentes em quase todos os continentes. E a partir da nuclear, como a nuclear, vocês sabem disso, né? É um motor na vanguarda, né, da tecnologia em termos de qualidade, em termos de precisão de muitas atividades que são feitas. Isso também se tornou algo interessante para outras indústrias, por exemplo, a aeroespacial, que requer também uma tecnologia bastante avançada. Então, equipamentos de inspeção, por exemplo, que foram desenvolvidos para a área nuclear, tiveram também sua aplicação na área aeroespacial. Hoje,
trabalhamos aí fornecendo equipamentos para a indústria aeronáutica e somos um dos líderes no mercado. Bom, a parte de geração térmica bastante associada com a área nuclear, né? Nuclear é, de certa maneira, uma térmica também. Então, obviamente, também tinha sua aplicação. A parte industrial se seguiu e, mais recentemente, também a parte de renováveis, a parte de óleo e gás também, são áreas onde estamos também atuando. Okay? Bom, esse slide aqui mostra alguns parâmetros que norteiam o desenvolvimento e atuação da empresa, né? Primeiro, a cultura de segurança. Essa palavra vocês vão ouvir ao longo de toda a vida de vocês. Quem é da área nuclear não se cansa de ouvir falar e não se cansa de praticar a cultura de segurança, né? Isso é muito importante. Uma coisa é você também dizer que faz, outra coisa é você efetivamente fazer. Isso pode ser constatado quando você vai na instalação nuclear e você vê que realmente ali se pratica a segurança, né? Bom, a outra coisa também importante, característica da nossa empresa, é a adaptação. E isso surgiu até no nosso próprio DNA, né? Porque nós, como crias, né? Cria das empresas detentoras das plantas nucleares, nós tínhamos que atender às demandas deles, né? Que muitas vezes essa demanda não encontrava solução no mercado. Então, nós tivemos que desenvolver produtos específicos para um determinado problema ou buscar soluções que atendiam uma situação que se delineava. De repente, podia ser uma coisa pontual, que a nível de mercado não despertasse tanto interesse, mas era um cliente, era até um proprietário nosso que havia uma demanda e nós teríamos que atender. Então, essa flexibilidade a empresa desenvolveu desde o início e a mantém até hoje. O nosso staff, somando aí todas as filiais, é da ordem aí de pouco menos de 1.000 pessoas no mundo todo, né? Comparado com as empresas que nos antecederam, somos uma empresa de menor porte, é verdade, mas mesmo assim com uma presença reconhecida, né? No mercado internacional, principalmente na área nuclear. Bom, já falamos aqui de inovação também. Vamos ver mais adiante. Aqui eu tenho que fazer uma mágica aqui, porque essa apresentação aqui, ela trava aqui. Ok. Bom, aqui um pouco dos nossos números, né? Nossos proprietários, né? Como eu disse, são empresas que estão lá na Espanha, proprietários de plantas espanholas, mas que estão presentes também aqui no Brasil. Você já deve ter ouvido falar na Iberdrola, né? Tem uma presença marcante aqui no Brasil. A Naturgy, que distribui aqui o gás aqui no Rio de Janeiro, a Endesa também, que hoje é controlada pela Enel da Itália. Essa distribuição acionária, não sei se vocês recentemente tiveram conhecimento, mas isso já foi publicado, aí, já foi divulgado aí na imprensa, está em vias de se concretizar, mas a Iberdrola e a Naturgy colocaram à venda, se interessaram em vender a sua parte dentro do grupo Tecnatom, e a Westinghouse, empresa tradicional no setor, né, bastante conhecida, né, se apresentou aqui hoje, ela se interessou em comprar metade do capital acionário do grupo Tecnatom. Então, isso ainda não se concretizou, no momento eles firmaram uma carta de intenção, mas é esperado para início do ano que vem que isso se concretize. E aí, aquilo que já tinha uma parceria em muitos projetos, nós tivemos trabalhando aí com a Westinghouse em várias partes do Brasil, muitas vezes, né? E em outras partes do mundo, poderá agora ter uma ligação muito maior, porque, como proprietário que eles serão, a
haverá um alinhamento maior entre as empresas, né? Bom, aqui essa parte aí do faturamento, né? Quer dizer, essa é uma fotografia de determinado ano, né? Mas o que eu quero falar aqui, destacar, é que aproximadamente aí 10%, às vezes um pouco mais até, é reinvestido na empresa a nível de desenvolvimento tecnológico, seja tanto de equipamento como também de pessoal. Então essa é uma tônica também dentro do grupo de procurar sempre seguir, né, a evolução da tecnologia. Se você não faz isso, você acaba ficando para trás aí no mercado, né? Então nós temos que procurar fazer isso e dedicamos isso ao nosso desenvolvimento. Aqui mais alguns números, né? Como eu já falei, cerca de quase 1.000 pessoas. Importante esse percentual que está no canto direito embaixo, né? Que 79%, isso varia um pouco, mas são de pessoas com grau universitário, alguns com pós-graduação, doutorado, mas pelo menos 80% aí com grau universitário. O multiculturalismo, quer dizer, hoje nós temos filiais espalhadas aí, a gente vai mostrar aqui por vários continentes, né, no mundo, e isso vem contribuindo aí para que a empresa não seja uma empresa somente voltada para a Espanha, uma empresa que tenha uma visão a nível internacional e também uma cultura bastante diversificada. Bom, aqui que eu tinha já anunciado, a nossa presença no mundo pode ser vista por essa cor, que é a nossa cor corporativa, né? Então aqui temos aqui o Brasil, né, logo abaixo, a China, a Espanha, obviamente, né? A Inglaterra, a França, Estados Unidos, né? E na coluna da esquerda nós temos as diferentes filiais, né? Normalmente levando o nome da Tecnaton e abaixo o país em que ela se encontra, mas algumas outras onde a Tecnaton, de repente, não tem a totalidade do controle acionário, mas tem uma participação, né? Ou que levam um outro nome simplesmente porque são oriundas de aquisições que foram feitas ao longo do tempo, né? Além disso, nós temos representantes vários países, né? Aqui, por exemplo, se destaca aqui a Argentina, que está bem abaixo aqui de nós, onde nós temos uma presença bastante grande também, mas lá não temos uma filial, temos um representante que já vem trabalhando conosco há bastante tempo. Esses aqui seriam os setores em que a gente atua, né? Novamente, falando do 1 e do 3, que, como eu disse, foram os pilares da origem da Tecnaton, né? A parte de treinamento e segurança, a parte de inspeção e teste. Mais recentemente, essa parte que está indicada aí com o número 2, que é a operação digital, né? São as novas técnicas digitais e indústria 4.0, que a gente vem desenvolvendo, explorando mais recentemente, acreditando que isso é também um caminho sem volta, né? Uma área que a empresa tem dedicado bastante esforço, bastante recursos, não somente financeiros, mas também de pessoal nessa área. E a parte de tecnologia e produtos são os nossos desenvolvedores internos e que também fornecem para o mundo exterior, digamos assim, né? Então, a partir do atendimento às necessidades do grupo, né, que foram identificadas ao longo da sua vida, também passamos a atender nossos clientes, né? Vendendo para eles produtos de inspeção, simuladores, né, salas de controle e outros desse tipo. Aqui, então, um pouco das atividades que a gente executa em cada segmento, né?
eu diria que nessa parte de treinamento, inclusive, há um destaque bastante grande, porque hoje eu pessoalmente não identifico outra empresa que tenha o nível da Tecnaton com respeito à parte de formação e treinamento de pessoal, e que englobe não somente o ensino tradicional, como também a utilização de simuladores, né? Nós fabricamos nossos próprios simuladores. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar o centro de treinamento da eletronuclear lá em Mambucaba, né? Uns dizem que é Angra, mas na verdade é Paraty. E lá tem um simulador de Angra 1 que eu diria que é um dos mais avançados aí do mundo, né? E também com essas outras ferramentas aqui que a gente vem falando aqui, principalmente agora com a introdução dessas novas técnicas digitais que estão aí na moda, digamos assim. O grau de qualidade dessa parte de formação nossa, né, nos credencia, inclusive, lá na Espanha, por exemplo, né, lá a Tecnaton opera todos os centros de formação das plantas espanholas, todos os simuladores, e é também responsável pela divulgação da experiência operacional colhida no mundo, né? Existem organismos, né? Não sei se vocês já ouviram falar, no INPO, né? Institute of Nuclear Power Operation, da UANA, World Association of Nuclear Operators, da própria agência também, a Agência Nacional de Energia Atômica, que eles reúnem, eles coletam informações dadas pelas usinas, né? E divulgam, né, essa experiência, né? Eventos que tenham acontecido, boas práticas, etc. e tal. E a Tecnaton, lá na Espanha, ela congrega essa informação e faz uma seleção, né? E distribui isso para as usinas, para que essa experiência seja absorvida e utilizada da melhor maneira possível, né? Aqui no Brasil, falando um pouco de Brasil, porque essa também é uma atividade importante que a gente executa aqui, nós temos já vão aí 7 anos, né? Vamos agora para 4 anos pela frente, quer dizer, ao final do contrato teremos 11 anos, em que nós temos 10 instrutores, né? Instrutores sêniores lá, presentes nesse centro de treinamento lá da eletronuclear, lá em Mambucaba, como eu disse, junto com o pessoal da eletronuclear, que eles também têm seus próprios instrutores, formando os operadores de Angra 1, os operadores de Angra 2, acredito que futuramente os de Angra 3 também, e retreinando, porque uma vez você licenciado, você tem que seguir fazendo o programa de retreinamento para atender às exigências da norma do organismo regulador, né? Bom, essa parte de técnicas digitais e suporte à operação, isso aí tem se calcado muito na parte de simulação, como eu disse, né? Mas também de estudo dos fatores humanos. Isso é um conceito que veio desde o acidente de TMI, aí já ocorreu em 1979, né? Então já vão aí 40 anos, mais ou menos, em que verificou-se que houve falhas dos equipamentos, né? Mas também houve falha de interpretação do cenário que estava se configurando, do evento que estava se configurando, e com isso as ações tomadas pelos operadores foram no sentido não da segurança, e sim de aumentar a situação, agravar a situação que lá existia. Depois também teve Chernobyl, um pouco mais tarde, tudo. E esse estudo, então, dos fatores humanos, né, que levam, são vários aspectos, né, desde o aspecto ergonômico, né, eu, por exemplo, que trabalhei lá em Angra, né, no início, né, quer dizer, trabalhei na sala de controle, tive a oportunidade de ser supervisor de turno, depois chefe de operação lá de Angra 1. A sala de controle onde eu trabalhava é totalmente diferente da que hoje está lá. A que hoje está lá, eu digo que é muito melhor,
muito melhor em vários aspectos. No posicionamento dos operadores, dos supervisores que lá estão, na iluminação, no posicionamento das instruções, a sinalização dos alarmes. Quer dizer, isso tudo foi evolução de quê? Baseado em estudos de fatores humanos, né? Nós aqui, no Tecnaton, fizemos também já para o projeto do LabGene, né? O LabGene é um laboratório da Marinha, que é um espelho em terra do que futuramente será o submarino, né? Nuclear brasileiro. Nós fizemos também o estudo de fatores humanos para eles, né? Para que os painéis, né? A parte de controle desse laboratório, futuramente também aplicado ao submarino, tenha uma interação com quem estiver operando da melhor maneira possível. Muito bem. A parte de inspeção e teste, isso aí, já falei desde o início, que é um dos pilares da criação do grupo, né? E se mantém até hoje como um elemento muito importante dentro das atividades que desempenhamos. Aqui no Brasil, nós já tivemos realizando por vários anos as inspeções automatizadas, né, das usinas de Angra 1 e 2. Agora, mais recentemente, estamos fazendo as inspeções manuais, né, as mais diversas técnicas de ensaios não destrutivos, né, acredito que vocês conheçam, né, desde as mais simples, líquido penetrante, partículas magnéticas, mas também ultrassom, radiografia, phase array, inspeção visual. Nas paradas, a gente contrata aí cerca de 60, às vezes 80, entre inspetores e auxiliares. E não só aqui no Brasil, né, mas também fora dele, né? Tempos atrás, nós tivemos a planta de embalse na Argentina. Ela fez uma modernização e, com isso, trocou os canais principais de refrigeração do reator. E uma equipe nossa foi convocada pela matriz para participar. Era um contrato que a nossa matriz na Espanha detinha, né, com a NASA, né, com a proprietária da planta de embalse. E nós começamos mandando 2 técnicos, né, 2 inspetores nossos. E ao final de um ano nós tínhamos 10 técnicos. Praticamente a equipe toda era nossa. Passa a proximidade que nós tínhamos e a qualidade do trabalho desempenhado. Agora mesmo nós temos na planta de Ascó, que começou uma parada segunda-feira passada, temos 3 inspetores nossos lá trabalhando. E já é a segunda ou terceira vez que eles retornam lá à Espanha para participar. O profissional brasileiro, né, ele é muito bem visto, né, lá fora, pelo menos nesse mundo latino em que a gente transita, né? Primeiro porque, bom, idioma não chega a ser uma barreira para se trabalhar na Argentina ou na Espanha, né? Dizemos que temos um idioma em comum, que é o portunhol, né? Acho que todo mundo aqui arranha um pouco desse idioma. E outra coisa, essa questão da versatilidade, da capacidade até de trabalho e tudo, e que nos adaptamos muito bem. Então, são profissionais que são muito bem vistos e requisitados para trabalhar em outras áreas fora também do Brasil. Tá? Muito bem. Bom, por último, já falamos aqui, né, dos equipamentos que nós desenvolvemos, né, e que utilizamos em casa e também colocamos aí no mercado, vários deles aí bastante avançados. Aqui, por exemplo, no Brasil, existe uma empresa que se chama Palestras do Brasil, e ela fornece peças para o Airbus, né? Somente o Airbus 320, 321, e essas peças são de fibra de carbono, né? Compósito, né? E isso é feito num forno, né?
fazer a peça, né? E para você verificar que não há nenhuma descontinuidade na peça, é necessário fazer uma varredura. Isso é feito com ultrassom. Como são peças muito grandes, né? Então isso tem que ser feito com um robô como esse que está aí na figura, né? Então, comandado e tudo, e esse foi um fornecimento nosso. Algo semelhante existe também lá na fábrica da Embraer, lá em Portugal também. Fornecimento nosso. Bom, aqui os setores em que estamos trabalhando, nós já falamos a respeito, né? Tanto a parte nuclear, como térmica, como renováveis. Renováveis nós temos agora aqui, trabalhado aqui no Brasil, mais recentemente, nós estamos fazendo inspeções em pás de aerogeradores. Fizemos já lá no sul do Brasil e fizemos também lá no Nordeste, onde se concentra a maioria dos parques, né? Nós temos dois robôs, né? E que foram desenvolvidos por uma empresa parceira, com a qual nós temos um contrato. E esse robô, ele pode ser usado, um robô pode ser usado para inspecionar a pá pela parte externa, né? Que é normalmente feito por outras empresas através de drones. Os drones são muito práticos, né? Mas eles têm também suas limitações, né? Primeiro que a qualidade das imagens, em função da câmera que ele carrega, não é a ideal, digamos assim. E também os parques, obviamente, estão localizados em regiões onde o vento é muito forte. E o drone, com isso, é afetado. É difícil controlar o drone em função da velocidade do vento ali naquele momento. Já o nosso robô, ele pode fazer essa inspeção ou lá do pé da torre, né? Algumas torres são bastante altas, né? Pode chegar a 120 metros, por exemplo. Mas tem uma câmera muito potente que permite tirar ótimas fotos, né? Mas também, se for uma torre metálica, ele sobe pela torre, né? E isso até dá uma proximidade bem maior. E também a parte interna, onde a gente tem um outro robô que vai por dentro da torre e também tira ótimas fotos, e depois um programa monta isso de maneira que o cliente vê a pá como se fosse uma peça integrada e com detalhe dos problemas eventualmente encontrados bastante com a qualidade muito boa. Mas aí eu estou desviando um pouquinho da nuclear. Vamos voltar para a nuclear. Muito bem. Então, algumas referências aí, eu destaquei aqui em vermelho para poder mencioná-las, né? Aqui no cantinho embaixo à esquerda temos vários parceiros aí, já citei alguns deles, né? Mas vamos falar algumas referências aqui para vocês verem, né? Bom, a gente já falou aí dos centros de treinamentos na Espanha, mas também aqui em Angra, em que a gente atua, né? Em Angra aqui em caráter parcial, na Espanha em totalidade. Na Espanha nós operamos todos os centros de treinamento. Nós estamos presentes também treinando operadores do projeto AP1000, né? O projeto AP1000 é um projeto Westinghouse, que está sendo desenvolvido, quer dizer, já tem plantas lá na China, já entrou em operação, pelo menos uma delas, e nos Estados Unidos tem também uma em construção. Fomos contratados para fornecer o simulador do projeto ITER. O projeto ITER é um projeto do reator de fusão, projeto europeu que está sendo construído na França, de um reator avançado à fusão, né? Onde a questão dos rejeitos será melhor endereçada, digamos assim, né? Também temos já
perspectivas aí com relação a participar do programa inglês, né? Do projeto Hinkley Point C também, essa área de treinamento. Lá na China, nós fornecemos as salas de controle para umas 10 centrais chinesas, né? Simuladores também. Fizemos a sala de controle de emergência de Crisco, que é a planta gêmea de Angra 1. Na Espanha, nós somos responsáveis pelo gerenciamento do centro de emergência. No caso de ocorrer alguma emergência em alguma planta na Espanha, a Tecnatom é responsável por deslocar os meios, né? Os meios para fazer frente a isso e trabalhar também na coordenação dessa atividade junto, claro, com as autoridades lá e com os proprietários da própria planta, né? Como é um país de dimensões menores em relação ao Brasil, isso fica sediado em Madrid e pode rapidamente ser deslocado para qualquer central que está ali próxima. Bom, a planta de Garonha ela foi descomissionada, então nós estamos trabalhando lá no descomissionamento dela, no tratamento do rejeito, né, visando a voltar o sítio à sua origem, né? Vários programas de inspeção em várias plantas, em vários países no mundo também. Fornecimento de equipamentos. Isso é uma coisa também que nós realizamos, porque o mundo nuclear, na medida que ele, em alguns países, sofreu uma contração, muitas indústrias, que na época do boom, lá nos anos 70 até 80, criaram linhas de fabricação de produtos voltados para a área nuclear, acabou que descontinuaram essa linha. Então, uma prática que se deu foi de você pegar produtos de linhas comerciais, que nesse intervalo também surgiu aí a ISO e tudo, então a qualidade do item comercial melhorou bastante, e fazer uma dedicação à aplicação nuclear. Ou seja, você pega, o que é isso basicamente? Você pega amostras significativas desses componentes e faz todo um ensaio com eles, né? Ensaio de temperatura, pressão, submete à radiação, abalo sísmico e tudo, para verificar se efetivamente ele suporta aquilo, ou qual o desgaste que ele sofre. E com isso você permite qualificar o item para aplicação na área nuclear. Nós já fizemos isso e fornecemos para a Angra componentes dentro desse contexto. Muito bem. Aqui no Brasil, nós temos também como cliente, gostaria de destacar isso, eu falei aqui da eletronuclear, obviamente, falei da Marinha, e temos também a INB. A INB nós fornecemos para eles um scanner, que é um equipamento que monitora todo o combustível após ele ter sido fabricado, montado e tudo, para verificar se as pastilhas foram colocadas na sequência correta do enriquecimento, se há alguma falha, alguma delas, entendeu? Se há alguma imperfeição, algo que possa, eventualmente, depois apresentar algum problema, comprometer. Então, esse equipamento a gente forneceu e temos confiança e certeza até de que isso também melhorou bastante a qualidade do processo de fabricação lá da INB. Bom, aqui, fósseis renováveis não é o tema dessa apresentação, mas eu só queria falar aqui dessa parte da inspeção de turbina. Inspeção de turbina, os rotores das turbinas de Angra, se alguém já esteve lá, são rotores bastante grandes, eu diria dos maiores aqui na América do Sul, aqui, horizontais, né?
e eles precisam ser inspecionados periodicamente para verificar o desenvolvimento de alguma indicação, alguma coisa assim. E esse equipamento nós importamos aqui para o Brasil, ele está aqui no Brasil. A Tecnaton decidiu que ele ficaria baseado aqui no Brasil. Nós temos contrato com a Eletronuclear e estamos fazendo essas inspeções aí dentro de um contrato da matriz, né, com supervisão do pessoal da matriz, mas já, pouco a pouco, tendo uma participação nacional cada vez maior. Tá? Fizemos também, não automatizado como é esse de eletronuclear, mas já fizemos também para algumas térmicas aqui no Brasil, e agora também lá na Bolívia. Recentemente estivemos fazendo trabalho numa planta também na Bolívia. Bom, aqui a parte industrial, eu não vou me deter tanto aqui, porque já comentamos alguma coisa. A parte de qualidade, para quem trabalha na área nuclear, isso aí são partes e mais partes, é coleção de diplomas, e não só a obtenção, mas também a manutenção. Então, é algo que você tem que zelar bastante para poder atender. E como a gente atua em vários países, né, então são normas distintas que a gente tem. Algumas são universais, né, a ISO, por exemplo, o ASME, tudo, mas algumas são específicas. A França, por exemplo, tem suas normas específicas. Né? Bom, aqui mostra os setores, né? Então mostra ainda uma forte presença ainda de mercado na Europa, né? Na parte de geração, e na Espanha. Essa última torta, digamos, essa última figura, já não reflete tanto a realidade. A parte internacional já começou a comer um pouco pelas beiradas e a gente entende que isso deverá se equilibrar mais nos anos seguintes. Aqui a parte da nossa visão de futuro com relação a essas técnicas que agora estão se fazendo presente, né? Realidade virtual, monitorização, de maneira que você não precisa, de repente, mais parar o equipamento, você tem um sensor lá que você consegue acompanhar como está a performance de determinado componente sem necessariamente parar. Isso para a indústria é fundamental, porque reduz bastante os custos. Né? A digitalização, quer dizer, eu sou da época em que, acho que isso ainda é praticado, né? Que você, para fazer uma operação, você pega um book, né? Ali tem um procedimento, você vai seguindo, você vai falando e tudo mais. Mas agora, dentro dessa modernização, você já tem agora um palm top, pode ser até um celular, mas uma tela um pouco maior, onde você vai acompanhando e pela rede outras pessoas que estão participando da operação vão também acompanhando, e no momento em que cada um tem que entrar dentro da sequência de operações, ele entra, executa a operação, marca ali o seu controle e automaticamente todos ficam sabendo e dão seguimento à operação. Isso traz uma segurança muito maior, uma integração muito maior nas operações. Só para citar algumas. Bom, aqui um resumo do que a gente já falou, né? Nossa presença, nossos setores em que a gente atua, as atividades que realizamos. E são 60 anos já de história. Quer dizer, nós estamos bem sêniores nisso aí, certo? Mas é uma empresa que se renova bastante. E, em função disso, nós tivemos que criar um processo de gestão do conhecimento. Processo de gestão do conhecimento em que nós colocamos ali a base das informações com que nós partilhamos com os nossos profissionais. E aquele, por exemplo, que vai, em determinado momento, realizar uma operação no campo, ele não está só. Ele tem, junto a ele, de alguma maneira, muitas vezes até usando aquele óculos de realidade virtual e tudo, ele tem alguém que está conferindo com ele as ações que ele tem que fazer em determinada manutenção, em determinada operação, que pode colocar numa tela virtual
um procedimento a ser seguido, que pode realizar até numa imagem daquele equipamento, fidedigna daquele equipamento, toda a operação, e ele, então, reproduzir isso com bastante segurança e fidelidade. Outra coisa também, por exemplo, é fazer todo um mapeamento de uma instalação. Quem trabalha na área nuclear sabe que muitas áreas ou são inacessíveis, né, em operação, ou tem em si uma dose de radiação alta para quem vai acessar, e com isso esse acesso deve ser muito bem planejado ou até evitado, se possível. Então você, previamente, se você já tem isso mapeado, você pode ter o seu pessoal de engenharia analisando, sem ter que ir no local, toda uma modificação, ou o pessoal de manutenção analisar toda uma manutenção a ser feita, podendo realizar de uma maneira até virtual, né? Com imagens 3D e tudo, e depois chegar na hora H, já tendo a equipe toda treinada naquela operação, realizar com muito mais rapidez e sempre mantendo a segurança. Então, são ferramentas, são mecanismos que vieram para ficar e que serão de grande utilidade. Bom, vamos aqui para uma outra apresentação. Essa eu prometo que é a última. Depois a gente abre aí para perguntas, né? Aqui é um tema que eu gostaria de falar com vocês. Foi uma experiência recente que nós passamos, né? Quer dizer, ainda estamos passando pelo Covid, né? Em todo mundo, felizmente agora a níveis mais aceitáveis, né? Mas a nossa área de treinamento, aí eu vou usar o exemplo lá da Espanha, né? Se viu diante de um desafio, né? Porque, como eu disse no início, o programa de treinamento é bastante intenso, né? Você tem, para operar a usina, pela norma, né, você tem que manter um programa de treinamento para poder manter o pessoal adestrado, né, capacitado a fazer frente a qualquer eventualidade, além de operar com toda a segurança as plantas, né? Então, o que fazer? Quer dizer, dar um waiver, né, essa palavra outro dia surgiu aí, todo mundo falou, um waiver no programa de treinamento, quer dizer, não, vamos negociar com o organismo regulador, não. Vamos esperar a pandemia passar e aí retomamos depois dela. Teria sido péssimo, né? Porque a pandemia está levando muito tempo para passar, né? Bom, a Tecnaton se viu diante desse dilema. E eu quero aqui colocar para vocês que dilema era esse. Olha lá, a frota nuclear espanhola tem 7 reatores nucleares em 5 locais diferentes. Tem a responsabilidade de fornecer cerca de 21% da energia, né, consumida lá na Espanha. Essas plantas vão operar aí até 2035, pelo menos a princípio, né, dentro de um acordo lá com o governo. E tem 3 reatores que estão sendo descomissionados, né? Uma delas até eu tive a oportunidade de visitar, que foi a de Garoña. Então, essa é a situação do parque nuclear na Espanha. Nós operamos lá o centro de treinamento, não só formando e mantendo o treinamento dos operadores, mas também do pessoal de manutenção, de química, de engenharia, além dos programas específicos de recarga. Então, o que nós tínhamos pela frente aí, né? Antes do Covid, a Tecnaton tinha 12 programas de treinamento licenciados, com 68 alunos, 22 tutores envolvidos, 6 supervisores, 15 programas técnicos iniciais, para outras áreas, com 75 alunos e tudo mais, totalizando 143 alunos nos programas iniciais, 61 instrutores, mais supervisores. Além disso, tínhamos programas de treinamento e qualificação, e na parte de operação, tínhamos 550 trabalhadores, 34 instrutores, todos envolvidos nisso aí, né? E programas técnicos envolvendo uma massa maior ainda, eram 4.800 trabalhadores. Então, todo esse pessoal, né, que tinha todo um programa de treinamento já desenhado, né, para o ano aí de
2020, de repente, olha, está o Covid aí, não pode se aproximar, não pode acessar, tem que manter distância, não pode sair de casa, então ficou essa situação. Bom, felizmente, a Tecnaton já estava olhando mais à frente, Então já havia uma situação pré-definida que era a seguinte, olha, nós mostramos ali o mapa da Espanha, né? Embora não seja um país comparado com o Brasil das mesmas dimensões, mas de qualquer maneira, você trazer uma pessoa, um grupo de profissionais de uma planta para um centro de treinamento, o mesmo que o centro de treinamento seja do lado, como é o Diana, que é próximo, mas você o tira das suas funções e traz para o centro de treinamento, isso sempre tem uma dificuldade maior. Você tem que ter um substituto, essa pessoa às vezes está no regime de turno mais intenso, sempre para lá no custo. Né? Então a Tecnaton já estava desenvolvendo técnicas de treinamento à distância, utilizando muito dessas ferramentas que nós falamos da parte digital. Tá? Então o treinamento estava aqui, ó. 80%, o treinamento síncrono, né? Aquele que é feito em simultaneidade, quer dizer, o instrutor e os alunos estão ao mesmo tempo se comunicando. Né? Então, 80% em sala de aula, 20% em simulador ou no campo. Nós temos também treinamentos que chamam on the job, né? Quer dizer, pessoal de manutenção ou mesmo de operação, que a gente vai no campo, nós temos um simulador para isso, vai no campo e faz a operação e ali verifica a aprendizagem. Né? Além também da aprendizagem assíncrona, né? Em que o instrutor prepara toda uma apresentação, né? Slides ou filmes, seja lá o que for, e isso é passado no momento de cada um, né? Ou para uma turma, ou conforme a disponibilidade de cada um, desde que ele cumpra as etapas necessárias. Né? Por exemplo, o e-learning, né? Quer dizer, o autoestudo. Então, desenvolvendo através do SOU, né, que é o Smart Open Universe of Learning, que é essa nossa plataforma de gestão de conhecimento, nós conseguimos manter, através de videoconferência, como estou aqui fazendo com vocês, só que com mais recursos, né, com uma tela, com algo assim muito mais preparado, e também treinando os nossos tutores para essa nova modalidade, porque alguns já tinham iniciado, mas nem todos, então nós precisamos acelerar isso aí. Mantivemos, então, esse treinamento à distância, né, dentro da modalidade síncrona, né, em que estavam se comunicando ali simultaneamente. Né. Nas atividades que necessitavam presença física, foram cumpridas as medidas de higiene e de saúde exigidas pela instalação. Quer dizer, se a usina dizia, olha, tem que manter uma distância X, nesse ambiente só pode ter limitado tantas pessoas, nós também cumprimos isso e, mesmo assim, temos conta da carga de treinamento necessária. E na parte assíncrona, né, aquela que o estudante, né, o profissional, ele tinha a liberdade de fazê-lo conforme a sua disponibilidade, dentro de um certo prazo, é claro, né? Aí foram exaustivamente utilizadas essas novas ferramentas, né? Essas novas metodologias. Nós vamos falar um pouquinho delas, né? Que é o Plant Quizbot, os simuladores virtuais e os exames à distância. Né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui é o Plant. O que é o Plant? O Plant é uma plataforma em que nós reunimos todas as informações necessárias para que, sobre determinado assunto, digamos assim, um sistema, né, que exista numa planta, estejam ali reunidas, de maneira que o aluno, ou mesmo o instrutor, isso é uma ferramenta muito boa para o instrutor, não precise consultar em vários locais, né,
as informações que ele necessita, ele podendo se aprofundar tanto quanto necessário. Você vê aí, tem fotos dos locais, tem as especificações de cada componente, tem a parte de controle. Anteriormente, nós mostramos o diagrama. Esse diagrama pode ser mais ou menos enriquecido, né, conforme o interesse naquele momento. Tá? As instruções, os procedimentos. Uma visualização 3D de determinado componente, mostrando como se dá internamente a ação dentro dele. E, muito importante nisso aí, é que, uma vez montada essa plataforma, ela se atualiza na medida que todas essas fontes, procedimentos, desenhos, diagramas, são atualizados. De maneira que não há necessidade do instrutor ou do aluno se preocupar com isso. Peraí, cara, eu estou pegando aqui uma informação, mas será que essa informação é o que está hoje lá fisicamente, ou no local, ou houve alguma mudança no projeto? Não. Essa informação será sempre fidedigna. Certo? Aqui, por exemplo, é o QuizBot. QuizBot, o que é? Uma série de perguntas, né, previamente analisadas, estudadas, ao qual o aluno treinando, né, é submetido, e isso vai verificando, através de um algoritmo, né, qual o grau de conhecimento ou de retenção do conhecimento que ele tem de determinado assunto. Isso, para o pessoal que faz retreinamento, é muito importante, que muitas vezes você reteve, seja pela prática que você tem no seu dia a dia, ou então porque é algo que você tem uma boa memória, você guardou ali aquela informação, de maneira que repetir, às vezes, algo que você já sabe é maçante, né? Traz até um pouco enfadonho até. E aí não, aí você vai sendo submetido a esses questionários, na medida que você vai respondendo, a inteligência que está por trás disso vai vendo, bom, ele está bem aqui, então não adianta eu ficar, não vou ficar gastando o meu tempo aqui procurando verificar esse ponto, se ele já demonstrou que tem o conhecimento, que reteve o conhecimento. Vamos avaliar um outro aspecto. Ou se não, se ele tem alguma dificuldade ali, se ele demonstra isso, não, então vamos reforçar isso aí. E isso é feito através de um celular, né, do computador em casa, no trabalho, né, como na velocidade que o aluno tem, no tempo que ele tem. Claro, ele tem que cumprir uma determinada programação, mas é isso que é feito. Aqui são simuladores virtuais. Esse aí, por exemplo, apresenta aí uma determinada operação durante recarga de remoção de barra de controle. Já tivemos eventos na indústria nesse aspecto, em que um simulador feito com essa finalidade, ele mostra todo o processo em detalhe dessa operação, de maneira que antes de fazer isso, é feito aqui no Brasil, por exemplo, a cada 12 meses, não necessariamente para as mesmas pessoas, então é importante rever essa operação antes de realizá-la. E por último aqui os exames, né? Quer dizer, os exames aqui, cada aluno está num determinado lugar, pode estar no trabalho, em casa, aonde estiver, e o instrutor está aplicando uma prova. Então, todos têm a mesma tela, pegam um papel e vão respondendo. E o instrutor está monitorando eles aqui para ver como que está desenvolvendo, né? Uma outra modalidade também é fazer a prova diretamente na tela. E a gente tem um mecanismo que identifica que efetivamente é aquele aluno que está em frente à tela, não um clone que ele colocou ali, ou então chamou um colega e diz, não, faz a prova para mim. Isso não ocorre. Muito bem. Bom, então os principais resultados. Esse programa à distância, porém sincronizado entre instrutor e aluno, se deu muito bem, conseguimos cumprir essa etapa. Essas atividades dentro de uma filosofia assíncrona foram bastante úteis, se mostraram muito eficazes, tá? O Plant, tá? O QuizBot. E nós verificamos também o seguinte, que nós fizemos um ensaio em que, em determinado grupo, nós estávamos formando novos operadores, né? Então, em determinado grupo, nós aplicamos a técnica tradicional. Não, aula e tudo, né?
mesmo à distância. E outros nós dissemos assim, não, vocês, além disso, vocês vão ter também essas ferramentas aqui, né? O SBOT, o Plant e tudo mais, para vocês estudarem a critério de vocês, né? No tempo de vocês. E, ao final, no exame, verificamos que esse grupo que usou essas ferramentas teve um aproveitamento muito melhor, se saíram bem melhor no resultado do exame. Tá? E também reduziu o tempo inicial de treinamento, além de melhorar a performance. Então, como conclusões aí, o benefício que essa técnica trouxe, né? Quer dizer, aquele ditado que do limão se faz uma limonada, quer dizer, a pandemia nos colocou um desafio, mas desse desafio nós estamos preparados para vencê-lo e podemos até dizer que melhoramos o nosso trabalho, o nosso serviço, a maneira com que levamos essa atividade, né? Redução de dose, eu já falei isso em algum momento aí no passado, na medida que você tem esse acesso, né? Você não precisa ir em loco ali se expor, né? A realização do treinamento e tudo, e é inevitável. Isso tudo veio para ficar. Assim como o teletrabalho, muitas empresas estão fazendo isso, nós mesmos aqui na Tecnaton Brasil estamos fazendo, seja ele total, seja parcial. Isso é uma coisa que veio para ficar, e essas novas tecnologias também vieram para ficar. Bom, com isso eu encerro minha apresentação, espero não ter cansado vocês, e deixo aí os contatos para quem quiser, e me coloco aqui à disposição de quaisquer perguntas aí que venham a ocorrer. Muito obrigado, Carlos. Muito bom conhecer mais sobre a Tecnaton. A gente tem algumas perguntas aqui, sim. Vou passar para o senhor. Primeiro é do João Vitor. João Vitor disse assim, boa tarde. Ele fez duas perguntas, na verdade. Boa tarde. Como estão os projetos de desenvolvimento de SMRs? E qual é o melhor caminho para um estudante da UFRJ, né, que queira trabalhar na empresa em futuros projetos? Bom, o desenvolvimento do SMR é algo que está vindo a passos galopantes. Tá? É uma alternativa que eu diria que garantirá o futuro da geração nuclear. Porque os projetos nucleares, eu diria que as lições aprendidas nos últimos anos, e a minha geração teve isso, né, levaram a ter projetos atuais muito bons, muito seguros, mas são caros. Né? Você implantar uma central nuclear, a gente está vendo as cifras que ainda restam para Angra 3 e outras plantas também no mundo, não é só aqui no Brasil, são bastante caros. Então, de repente, o investimento é alto. Né? E ao longo da implantação, né, os anos de construção, depois, durante a operação, o custo é comparável com outras fontes. Né? Mas o risco que você tem durante a implantação do projeto também existe. Né? E, com isso, há, às vezes, um interesse, mas há uma certa receio de investir numa planta de proporções. Né? Já o SMR não. Já o SMR é um reator menor, modular, quer dizer, você pode construir se aquilo ali foi bem sucedido, você expande isso. As peças já vêm pré-montadas, digamos assim, então espera-se que a montagem, né, o licenciamento da montagem seja algo muito mais rápido e, com isso, diminuindo o risco. Né? Nós não somos desenvolvedores de projeto, né? Nós não somos projetistas. Né? Os nossos antecessores, aí, Westinghouse, Framatome, são, e com outras empresas também. Mas nós já estamos trabalhando em SMR. Como? Muitas empresas já nos procuraram, a NuScale, a X-Energy, que estão desenvolvendo seus projetos, para fazer toda a parte de simulação, de treinamento de pessoal, fornecimento de alguns componentes e tudo. Então, nós já estamos participando aí de alguma maneira. Tá? A segunda pergunta, qual o melhor caminho? Bom, como estudante,
nós temos atividades pontuais que, eventualmente, nós podemos ter aí a participação de um trainee, digamos assim, porque, como estudante, seria essa a maneira de ser, né? Já tivemos um da PUC, já tivemos, que eu me lembre, da PUC, não me lembro agora de outro, mas são atividades pontuais. Aqui no Brasil, por exemplo, nossas atividades em parada, alguma coisa assim, um mês e pouco, alguma atividade assim. Eventualmente, pegamos um projeto de mais longo prazo e que um trainee possa desenvolver sem prejudicar o seu estudo, podemos também avaliar isso aí. E quando formados, obviamente, o FRJ é um celeiro aí de bons profissionais. Recentemente contratamos aí uma engenheira que está trabalhando conosco há alguns meses e certamente é um pedigree, certo? Ser formado pelo FRJ. Perfeito. Próxima pergunta é do Diego. O Diego perguntou, boa tarde. Então, seria do interesse da Tecnaton contratar programadores, desenvolvedores de software? Olha, a parte de simulação, né? A parte de simulação envolve toda uma eletrônica, né? Toda essa parte aí também de conhecimento do processo, né? A parte de operação e tudo, da parte de instrumentação e da parte de modelagem. Então, eu diria que programador talvez seja algo mais próximo da modelagem, né? Quer dizer, aí são programas, né, mais científicos, né? Que modelam o núcleo do reator, que modelam o sistema primário e tudo, para poder simular condições dinâmicas da planta, ou condições de acidente, etc. e tal. Então, seria algo assim que mais se aproxima dessa capacidade. Mas programador hoje não tem problema de emprego, não. Com certeza. Com as aplicações que tem, eu digo porque meu filho é um deles, né? Ele não tem problema de emprego, não. Mas na área nuclear será muito bem-vindo aí também. Tá bom? Próxima pergunta é do Eric. Ele falou, obrigado pela palestra. E gostaria de saber se a Tecnaton terá participação na elaboração da sala de controle de Angra 3. Esperamos que sim, sabe? Vou conversar com a Framatome aí para ver isso. Mas Angra 3 o que é? Angra 3 é basicamente Angra 2, com algumas modificações, fruto da experiência operacional e da posição física que a usina tem, mas basicamente as usinas são muito similares, mecanicamente falando, porque Angra 3 originalmente deveria entrar em operação um ano depois de Angra 2. Angra 2 demorou, Angra 3, então está demorando mais ainda. Mas há uma diferença. A sala de controle será toda digital. Então, esse é um projeto da Framatome. Tá? Haverá um simulador para esta sala de controle. Acreditamos que a Eletronuclear deverá lançar uma licitação. Não é nenhum segredo que a Framatome irá concorrer nisso. Acredito que outras empresas também irão, certo? Mas simulação é um negócio nosso e nós vamos concorrer, certamente. E também nessa questão dos fatores humanos. Claro que o projetista tem que ter essa vertente e ele deve estar trabalhando. Tenho certeza que ele está trabalhando com a Eletronuclear e com um organismo regulador nesse particular. Mas eu diria que a Tecnaton tem grande expertise nisso aí e se formos convocados, formos convidados ou se houver uma oportunidade, aí estaremos. Tá? Perfeito. Próxima pergunta também é do Eric. Ele perguntou como a Tecnaton acompanha o desenvolvimento de novas tecnologias de reatores, como, por exemplo, os SMR e reatores de geração 4, principalmente na questão de elaboração de novos simuladores para esses novos reatores. Onde estiver um reator, lá estaremos. Tá? Deu o exemplo aí de Angra 1, né? Já uma geração mais passada, né? E às vezes é complicado fazer uma coisa que já está um pouco no passado, porque, por exemplo, aqueles componentes que estão na sala de controle, às vezes não são facilmente localizados. A indústria evolui e, de repente, você tem que buscar ou até mandar fazer sob medida, né? Aquele componente para você realmente reproduzir aquele ambiente. Não adianta dizer, não, agora modernamente se usa isso. Tá, tudo bem, mas lá na usina não é assim. Então o simulador não pode ser assim.
Mas, como eu já citei, nós estamos participando do ITER, né, que é o reator a fusão, um projeto bastante avançado, e nos SMRs, eu citei aqui, nós estamos, sim, já temos aí contatos, conversações, né, com contratos até com algumas empresas nesse sentido. Em resumo, tem um reator, nosso simulador estará, se necessário, se a oportunidade nos for dada, e se ganharmos o contrato, é óbvio, né, aí à disposição. Tá? Perfeito. A próxima e última pergunta é do Carlos Leipner. O Carlos Parabéns, Otton, pela apresentação das atividades da Tecnaton. A Tecnaton e o Westinghouse têm trabalhado em parceria há anos no mundo. Com o anúncio da aquisição de 50% da Tecnaton pela WSC, como você vê as oportunidades? Bom, o Carlos trabalhou também na Westinghouse, né? Então nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, aí nos conhece bem, assim como nós também o conhecemos bem. Só errou no meu nome aí, tá? Tem 2 T's. Essa é uma brincadeira. Mas então, olha, nós vemos com bons olhos. Nós vemos com bons olhos e acreditamos que a Westinghouse também assim o vê. Né? Eu tive recentemente aí conversando aqui no Brasil com o vice-presidente da Westinghouse. Tivemos uma conversa bastante animadora. Claro que, como disse o Carlos, já é uma parceria, não só no Brasil, de vários anos, como também no mundo. Né? E eu vejo com bons olhos porque há um alinhamento muito grande. Né? Quer dizer, os nossos proprietários, né, que sempre nos apoiaram, sempre nos mantiveram, e são os criadores, né, da Tecnaton, né, são operadores de plantas. Então, eles querem os nossos serviços. Mas a visão deles é a visão de operar, gerar energia. Essa é a visão. A Westinghouse é uma empresa de serviços, além de ser projetista. Então, em termos de serviços, nós estamos perfeitamente alinhados no tipo, no que estamos buscando. Né? E acreditamos que o Westinghouse é uma empresa que está todo mundo, nós também já temos uma participação internacional significativa, mas isso poderá abrir portas para nós, assim como também, aonde nós estamos presentes, né, ter um mix de recursos, né, de pessoal, né, de know-how também, que essa parte, por exemplo, de treinamento, eu fui treinado na Westinghouse, sou um ex-operador de Angra, né? Então, meu primeiro treinamento, a primeira formação foi no centro de treinamento Westinghouse, mas isso a Westinghouse descontinuou, né? E a Tecnaton cresceu nisso. Então, essa é uma linha, por exemplo, que nós vamos somar nisso aí, entendeu? E na parte de sino-destrutivos, já somos parceiros há muito tempo. Agora, eu não gostaria também de não considerar que a Endesa, proprietária, a Enel é proprietária da Endesa, a Enel é uma empresa italiana, né, presente em vários países, né, embora na Itália as usinas, por uma decisão política, não seguiu na construção das usinas e tudo, mas a Enel e a Endesa sempre nos apoiaram e seguirão apoiando e são dos nossos principais clientes aí, entendeu? Então, eu acho que esse mix funcionará muito bem. Estamos ansiosos em ter o desfecho, porque uma vez que agora há um acordo, né? Quer dizer, queremos que esse acordo se materialize para passarmos a viver esse novo cenário e vermos que perspectivas se abrem aí para nós, tá bom? Tanto para nós quanto para o Westinghouse também. Perfeito. Então, muito obrigado, Carlos. A gente vai encerrar por aqui a palestra dos patrocinadores. Queria agradecer novamente a Tecnaton por apoiar o nosso evento, acreditar na nossa proposta. Então, obrigado novamente. Tá, eu que agradeço a oportunidade, tá? E nos colocamos aí à disposição aí. Essa foi a primeira vez que mantivemos esse contato. Lamento não estar ao vivo, né? Gostaria muito de estar face a face com vocês. Mas, utilizando um pouco das técnicas que eu falei aqui, conseguimos levar adiante a nossa mensagem, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado a todo mundo que participou da palestra. Vamos encerrar por aqui. E daqui a alguns minutinhos a gente tem a última palestra do dia, que vai falar sobre o beneficiamento de hidrogênio. Então, é muito interessante. Então, recomendo vocês participarem. Então, a gente se vê lá e amanhã retornamos também. Então, até lá. Tchau, tchau.